Que bombou com os guris ali com o Sotilha é guardanapo o nome. Aqui, ó. Ó. Como é que é? Vamos lá. Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô. E aí vem a batera, né? Sofrendo por amor. O torcedor, ele é passional, ele é o cara que, né? Se tu perder, ele vai usar aquilo como, dança agora, faz isso agora. Mas já aconteceu isso? Já usaram? E o torcedor, quando tá com raiva, ele realmente vai descontar em algum comentário de algum momento assim. Mas essa parte eu brinco, vamos ler só as coisas quando tu tá bem, quando tá ruim, não deixa a rede social um pouquinho de lado. Mas o que eu mais apanhei foi contra o União Frederiquense, lá em Frederico. Lá em cima? Meu Deus do céu. Tem uma cicatrizinha aqui, ó, que eu tomei uma cotovelada na frente da bandeira. E ela não deu nada. Impedimento de bunda. Tu já viu isso aí? É verdade, cara. Qual? O impedimento do... O da bunda, meu. Puta merda. Da bunda. Como é que foi o impedimento da bunda, meu? Porque a linha era ridiculamente pequena, tia. Mas a bunda era grande. Que barra. Aí ficou Não, os caras falam, né, que é o primeiro impedimento de bunda. Isso aí vai pro corte depois? Vamos botar o corte. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer as bergamotas? Vamos comer as bergamotas. Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal e a gente tá muito contente porque a gente bateu números maravilhosos de inscritos, mas a gente quer mais inscritos. Então se tu ainda não é inscrito aqui no canal e tu já sabe que hoje tem uma dupla dinâmica que tá arrebentando no Inter, então para te olhar essa dupla, diz que tu tem que se inscrever no canal. Então clica aí, se inscreve no canal, a gente tá batendo mais de 270 mil inscritos, então vamos rumo aos 300 até o final do ano, tá? Vocês vão ter que me ajudar, porque o conteúdo de hoje tá muito, mas muito bom, tá engraçado, informativo e cheio de história de bastidor, que é o que a gente gosta. Então roda a vinheta, que já já tem Alemão e Pedro Henrique. Agora sim, depois da vinheta feita, olha só, vocês já se inscreveram, mas vocês também têm que dar o like aí no vídeo e também fazer o seu comentário. Se tu gostou, quem tu gostaria que viesse aqui pra gente poder receber. E tem o canal de cortes. Rafa, coloca aqui embaixo, né, porque os melhores momentos deste assado estarão no canal de cortes. Ficou com preguiça de ver tudo? Eu tô com preguiça. Tá, vai no canal de corte e já te inscreve lá. Beleza? Então agora sim, vou dar as boas-vindas para esses dois caras que só nos bastidores aqui já demos muita risada. Então seja muito bem-vindo, Alemão e Pedro Henrique. Poderia ser Pedro Henrique e Alemão, tanto faz, né? Porque vocês são meio gêmeos, vocês dois. Ou tu é mais velho? Qual é a idade do... Primeiro tu me respeita que eu sou mais velho, né, tia? Mas tu tá bem, um elogio, cara. Vou deixar ele falar primeiro. Então vamos deixar os mais velhos. Como é que tá, Pedro Henrique? Tudo bem, meu? Cara, primeiramente uma honra estar aqui contigo, com esse fenômeno aqui, meu goleador. Vai ter um papo legal aí, descontraído, falar muito do futebol, da nossa cultura, das coisas legais aqui do nosso estado. Muito feliz de estar aqui. Que bom. E tu, Alemão? Tu é da onde, tia? Eu sou de Anchieta, nasci em Camporém e morava em Gaspar, agora em Porto Alegre. Tem uma confusão aí, tem uma loucura. Estou muito feliz aí, obrigado pelo convite. É uma honra aí estar aí comendo esse assado aí. Cara, tô muito feliz mesmo que vocês vieram aí. Torcida do Inter pede jogadores do Inter que venham pra cá. Nem sempre a gente consegue trazer jogadores, porque às vezes tem calendário de jogos, fase. Se a fase tá boa é muita entrevista, se a fase tá ruim, segura os guri, tanto no Grêmio quanto no Inter. Então poder receber vocês dois aqui é um prazer gigantesco. E eu já quero começar de antemão, porque vocês já estão olhando as carnes e estavam corneteando. Tu acha que a carne tá pronta ou não? Tá pronto. Eu achei que tava pronta. Achei que era só o teu bastidor aí. Pedro Henrique, conta pros caras, quando tu tava jogando fora, tá pronto já? Quando tu jogava fora, tu olhava os assados. O assado acho que não, né? Era antes, era o pretinho, sala. Na verdade eu tenho uma história muito legal com todo esse segmento do rádio, que meu avô me incentivou muito desde criança. Mas com as nossas mídias sociais, por estar muito tempo fora, te acompanho, tu sabe, há muito tempo. Sim, a gente se segue, faz uma toda carinha já. Toda a turma aí também, o Pretinho Básico, toda a turma lá também das antigas ali.
Eu curto bastante. E poder estar aqui agora, por mais que a gente não tenha tempo para muita coisa, Pior. eu tô aqui hoje para provar realmente se tá bem passado ou não tá bem passado. Te prepara. Olha, só um detalhe, tá, Duda? Põe isso aqui mais pro outro lado lá, tá? Ah, tu não gostou dos Não, azul? não Eu tá tava- legal, não tô foi gostando mal, do perdão, alemão. não vi. Vamos botar isso aqui do outro lado, tá tudo. Vamos botar. O Sobs veio aqui e disse assim, Duda, eu não quero isso aqui. Então vamos botar do meu lado. Pode botar aqui. Tá do lado Pode, certo pode. agora, tá? Deixa do lado Tá, certo beleza. aqui, ó. Deixa do lado certo aqui. Mas o que seria do vermelho se não fosse o azul, cara? A rivalidade é boa. É boa. Como é que foi? Como é que tu sentiu? Chegou agora, recente. Como é que tu tá sentindo, Alemão? Eu quero saber bastante a tua história, porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, meu. Tu chegou de uma forma extremamente avassaladora como jogador, um início espetacular, fazendo gol e muito carismático. E claro que o Sotile deu aquela ajudinha, né? O Sotigol, que também me ergueu aí nas carnes. Mas, Alemão, eu queria saber um pouco de verdade de ti, meu. Quem é o Alemão, velho? Como é que a torcida do Inter chama Alemão? Lewandowski. Alemandowski, o Alemandowski. Quem é o Alemandowski, meu? Pra quem não te conhece, tu falou que é de Anchieta. Onde é que fica Anchieta? Anchieta é oeste de Santa Catarina, é uma cidadezinha bem pequena. E nasci em Campo Herê, que é, bem, tipo, é uma cidade vizinha. É perto ali de Chapecó, de Xanxerê? Dá 1h15 mais ou menos Falei que era pra frente. parecido com o Xanxerê. Xanxerê eu conhecia. Isso, daí é pra frente, Chapecó ali 1h15 pra frente, mais ou menos essas cidades. E a estrada E aí- deve ser uma delícia. Não, é... Um horror. Ainda voltando de Fusca em 2003, meu pai, minha mãe, eu e as panelas batendo Que momento. junto do Fusca. A gente desceu pra Gaspar, onde eles moram hoje. Ah, eles moram em Gaspar. Moram em Gaspar, na mais região de litoral, Blumenau, meia hora né? ali, isso, meia hora de Conheço balneário, Gaspar. 20 minutos de Tem a Blumenau. rodovia das lingerie ali. Essa tu não conhece, né? É Ilhota, né? É Ilhota. capital. Mas é por ali, né? É por ali, Tá, naquele então bloco. viu? Já fiz o Acertou. meu DVD, que eu fazia stand-up, o meu DVD foi gravado em Blumenau. E aí eu fiz divulgação em Rio do Sul, Rio do Sul, como é que chama? Gaspar, Ilhota, o que mais que tem ali perto? Tem Brusque, Brusque. tem Pomerode, Pomerode, exatamente. Itajaí, alemão. tem bem alemão, tia. Balneário Itapema, tudo. Que coisa. Tá, e aí, como é que tu começa no futebol, meu? A minha história com futebol vem de família. Meu pai sempre jogou, tipo, não profissionalmente, mas meu pai sempre amou futebol, meus irmãos também, minha mãe jogava também. Então, tua mãe jogava? Jogava na brincadeira, Sim, assim, sim. tipo. A gente morava lá, era roça, né? Então tinha aquelas festas de comunidade, aquelas coisas. Eu era pequeno, eles me contam, então eles sempre jogaram lá. Então sempre teve o lastro na família, né? Eu sempre Mas joguei. teu pai era centroavante? Não, meu pai era volante. Ah, era volante. Isso. Bah, e volante alemão, pô, assim, ó, devia bater pouco, né? Pouco. Ele não foi profissional por quê? Não, eu acho que naquela época eu acho que era mais comunidade, não buscou realmente, não teve, eu acho, oportunidade ou realmente não se interessou. Então ficou mais naquele jogo de comunidade mesmo. Jogou o amador, assim, ele jogava amador. Isso, exato. Porque, né, eu era amador ali, ó. Aí depois me transformei em profissional. Bom, deixa, essa é uma outra história. Aí como é que tu começa na bola de fato? Eu sempre treinei no Tupi de Gaspar, daí quando a gente foi pra Gaspar, meu pai me matriculou no Tupi de Gaspar. E ali eu fiquei 10 anos, dos meus 6 aos 16, onde eu parei um pouco. Bastante. Sim, mas daí era mais regional, campeonato regional, não tinha onde alçar voos, entendeu? Então foi um dos motivos que eu parei, fui estudar, enfim, trabalhar. E aí fiquei Mas 6 meses onde? fora. Calma, isso é importante. Trabalhava, tipo, na área têxtil, assim, entendeu? Tipo, lá é muito forte, lá em Gaspar, a questão do têxtil. Então, trabalhava na área têxtil. E daí, depois de 6 meses, a minha atual empresária, que eu trabalho até hoje, ela começou a fazer direito esportivo, se interessou pela área. Joguei uma pelada de final de semana com o marido dela. E a gente já se conhecia, assim, já era meio conhecido, que eles também eram do oeste de Santa Catarina. Então já tinha um vínculo e ali a gente começou a trabalhar em peneiras, fazer peneiras e... Foi tentando. Foi tentando, isso. E aí tu passa... Aí fiz peneiras no Grêmio, cheguei a vir até aqui no Eldorado fazer uma outra peneira ali dentro, não passei. Acabei fazendo uma na Chapecoense Que e ano passei. foi que tu tentou fazer essa peneira no Foi Grêmio? logo, foi 2000, eu tinha 16, eu tinha
Tu tá com 23, tu Tô falou? com 23, isso. Então são 7 anos atrás. Nós Isso. estamos em 22, dá 2015. 2015, isso. Então 2015 e 2016 foram os momentos que eu fiz as peneiras. Pô, a assim. base do Grêmio era tribô, né, nessa época. Sim. Ah, não, Agora- eu nem cheguei a entrar na base, foi uma outra peneira feita sim, claro, ali, né? é muito antes pra ver se tem pra poder prosseguir. Isso, exato. E aí, fiquei 4 meses na Chapecoense, passei num teste lá, daí foi aonde que me abriu a cabeça pro futebol realmente, que eu sempre tive envolvido, mas eu não tinha aquele negócio de acompanhar futebol. Meu pai sempre acordou tipo 5h30 da manhã, e minha mãe também, para tomar chimarrão, e ele já ligava o rádio, e eles para trabalhar, acordar cedo, então esse é o meu contato com futebol. Eu nunca parei para assistir muito, então só jogava. Só curtia. Então quando eu fui para Mas tu, Chapecoense... obviamente, tu tem um time de coração, Sim. quando tu era piá, que é lá de Santa Catarina. Sim. Não, de Santa Catarina? Não. Sempre. Meu É, pai eu- é de Campinas do Sul, ele nasceu em Campinas do Sul, conheci minha mãe em Santa Catarina. Sim. E. É meu porque pai o Oeste é colorado. muito Grêmio Inter, Sim, né? isso. É Meu muito pai é Grêmio colorado, minha família toda é colorada. Ah, que legal, meu. Então foi assim. Daí na Chapecoense ali me abriu a cabeça pro futebol, onde eu vi a Chapecoense jogando uma Série A contra grandes Claro, clubes. óbvio. Também vi o nível, que é uma base de um time grande, e a partir dali eu pensei, opa, vou ter que focar mais, não que não estaria focado, mas não, é outro nível, então eu vou ter que chegar lá. Tô abaixo, então foi ali onde comecei a treinar. Daqui a pouco, óbvio que eu vou trazer o Pedro Henrique pra conversa aqui. Tô achando interessante, Alemão. 2016 tu tava na Chape, então? Eu tava no Sub-17. Porque o acidente é 2016. É, acho que foi, eu não sei se não me recordo agora se é 2015 ou 2016. O acidente é 2016, porque o Grêmio tava na final da Copa do Brasil e foi justamente ali no final do ano. Se tu tava na Chape, provavelmente tu deve no mínimo treinar com aquele grupo ali. Ou alguma coisa próxima, não sei. Eu tive alguns treinos, lá com... Eu lembro que, eu não vou me recordar, mas tinha o Camilo, ia nas células do Sub-17. O Rangel, o Camilo e o Neto. O Neto. Eles iam fazer célula no alojamento do Sub-17. Eles sempre ajudavam nós, sempre estavam lá. Ah, legal, pô. Isso. E aí foi no ano do acidente. O ano do acidente. Tá, depois a gente volta pro Alemão pra saber como é que foi, porque... o Alemão surpreendeu muita gente. O Inter vai lá e traz o Wesley, né, que era o centroavante, teoricamente o cara que era para ser o fazedor de gol e tal, o que veio, né, veio do, como é que é o nome do onde é que ele veio mesmo? Do Aston Villa. E aí o Alemão bem quietinho lá foi fazendo os gols dele, comendo bergamota. Tá, e o Pedro Henrique, vamos, eu quero entender, porque o Pedro Henrique passou por este clube aqui, né, que eu ouvi falar. Fiz a base no Santa Cruz, na minha terra. E Tá de depois, Santa Cruz, né? sou de Santa Cruz do Sul. Iniciei no futsal, depois fui pro campo no Santa Cruz. Passei pelas categorias de base do Grêmio e me profissionalizei no Caxias. E no Caxias atuei só uma temporada e acabei indo pra fora. Porque tu também foi muito rápido, né, meu? Joguei um gauchão e no ano seguinte já fui vendido. E aí fiz toda essa caminhada, fiquei praticamente pontualmente 10 anos na Europa, porque eu cheguei em janeiro de 2012 na Europa e chego aqui no Internacional em abril, se eu não me engano, de 22. Mas então o meu, 10 anos. posso chamar de PH? Claro. Pra ficar mais curto. O Pedro Henrique, PH. O PH, vem cá, meu, lá tu fez base só no Grêmio ou teve outra? Outros clubes? Na verdade, nesse período, eu joguei uma Copa Santiago pelo Avaí, que fez uma parceria com o Avaí Cianorte, que é ali que o Grêmio me viu, que me trouxe, né? Porque o Julinho Camargo, que hoje a gente trabalha junto ali. Sim, claro, óbvio. E uma passagem rápida na Avenida de Santa Cruz, mas já era profissional também, onde joguei algumas partidas antes de subir a Caxias do Sul, onde veio muitos jogadores da base do Grêmio na época. Quem mais que foi contigo lá? Cara, você lembra? Na minha época a gente tinha o Gerler, que foi o lateral esquerdo também, que depois foi pro Palmeiras. Teve uma safra assim, de jogadores que subiram pra Serra Gaúcha. E a gente fez os juniores ali no Caxias e logo já subiu a profissional. E é o Julinho que me sobe a profissional. Ele era meu treinador no júnior do Grêmio e lá ele me sobe a profissional do Caxias. Só que ele fica... Mas isso aí é nepotismo. Ele já tá no Inter também. Mas quem teve um papel assim, muito fundamental quando o Julinho sai, no ano seguinte, é o próprio Lisca, que me bota de titular no começo do gauchão. Eu lembro que tu era um ponteirinho chato, né? A gente tinha uma equipe muito Ainda experiente. Ainda mas... Experiente e também muito jovem ao mesmo tempo. A gente tinha o Edenilson, tinha o Itaqui, tinha o próprio Aloysio, né? Que depois sai dali e faz bandido, aquela né? carreira dele, Chapecoense, Figueirense, Que era do São Grêmio Paulo. também, pô. Exatamente. Já conhecia ele da época do Grêmio.
Então a gente tinha uma equipe muito qualificada, porém o meu objetivo era fazer... Tinha o Labarte, eu acho. O Labarte era o capitão do nosso vestiário. No bastidor, o capitão do vestiário do Labarte. Sensacional. E no campo, como é que o Labarte era? Muita qualidade. Muita qualidade. E na resenha? Melhor em campo Melhor. Não tem. Craque Gimo. Craque Gimo Cupim, sempre. Ele era bom. Não, mas esse time do Caxias era bom, hein, Cara, meu? nós tínhamos um time muito bom. A gente perdeu o final do primeiro turno naquele ano. E, enfim, resumindo, eu achei que o meu processo seria normal, que nem o do Edenilson, que nem o do Gelli, que fosse para algum clube do Brasil e depois desse esse salto para fora. Porém, eu fui mas direto... Mas a tua idade, né, meu? Colaborou, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, então... Por isso que eu digo muito o papel fundamental do treinador, que o Lisca me deu aquela oportunidade, junto àqueles jogadores que tinham qualidade. Nosso ataque a gente tinha o Lima, tinha o Diego, o Diogo. Era o Diego ou o Diogo? Diogo. Tá, depois tu corta essa ali, né? Eu sempre confundo. Mas todo mundo confunde, fica tranquilo. A mãe deles também. Alô, meu parceiro das antigas. E aí, meu tio também, meu tio é muito colorado, eu sempre confundo o Diego e o Diogo. E aí... Falando sobre aquele momento, o Lisca ele é importante porque ele dá uma oportunidade para um jogador de 20 anos naquela época ali, que tinha o Rodrigo Paulista, tinha o Aloysio, tinha o Lima, a gente tinha um ataque muito qualificado. Isso aí dá anos de cadeia. E a estreia era Santa Cruz e Caxias, na minha cidade. Na cidade. E na pré-temporada, no primeiro dia da pré-temporada, ele falou, alemãozinho, te prepara, então eu vou te botar para jogar. Pô, aquilo me motivou, aquilo me deixou preparado para um objetivo que para mim E a família foi ver. Com certeza, tava lá no meio da torcida do Santa Cruz, quase deu um... E não podia vibrar. E eu sofri o pênalti aquele dia, a gente ganhou de 1-0, o próprio Rodrigo Paulista fez o gol. Cara, foi um dia bem especial, assim, da minha vida, da minha carreira, por tudo que significou lá em Santa Cruz acontecer por ali. E depois... respondeu pra alguns lá? Que não. Só tem os caras da Avenida ali. Tinha os da Avenida, tinha os do Santa Cruz, mas na verdade todos me abraçaram também naquela causa, porque eu sou filho da terra lá. E como eu te disse antes, aí aquele salto para a Europa para mim foi surpreendente. Porém, tu vai a Zurique, né? Fui para o Zurique, fiquei 3 anos no Zurique, depois fui para a França, dei uma rodada, então, fui para a Grécia. Tu tá correndo hoje? Tu tá com pressa? Não, na verdade te dizer que eu queria ter feito um processo, quem sabe primeiro no Brasil, para depois ter ido para a Europa. E eu Mas fui tu muito te sente não conhecido no Brasil? Na verdade, os meus amigos sempre me conheceram e aquilo pra mim era bem legal porque eu tinha uma intimidade muito boa de falar dos bastidores que aconteciam lá fora, porém, todos sempre me cobraram, sabe, Duda? E aí, quando é que tu vai voltar pro Brasil? Quando é que tu vai ter essa... A gente vai poder te ver mais de perto aqui, entendeu? E aconteceu, acredito, no melhor momento da minha vida, no melhor momento da minha carreira. Porque tu tá com quantos anos mesmo? 32. 32. Uma idade boa. Né? Geralmente a idade, dizem, né, 27, 28 anos é onde o jogador está no seu auge técnico e físico. E quem sabe até mental, que é muito importante, né, o mental. Porém, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não pensava assim, né? Eu achava que esses caras de 30 e poucos, quando falavam isso, falavam, eles são mais velhos, não sei. Não, hoje eu estou vivendo isso e realmente, fisicamente, tecnicamente também, como um todo, assim, me sinto muito bem, sabe? O Edenilson, ele sai do Caxias e vai ao Corinthians. E aí é campeão do mundo. Exatamente. Tá, olha aqui, ó. Isso aqui chama-se entranha. Tá? Porque os caras ficam assim, tu só faz a mesma coisa. Não, porque tem muitos cortes lá. Mas eu sou muito fã do bife o bife antio lá do bistec. Que, aliás, em breve vai ter uma carninha do Duda aí, pintando na área. Eu vou mandar pra vocês, fica tranquilo. Ó. Olha, Deus! Que qualidade! Fala agora! Não, mas só pra avisar, entranha se come mal passada, tá? Não adianta me olhar com essa cara. Os caras sabem o que é entranha se come mal passada. Quero que vocês experimentem. O alemão tá louco pra comer, gente. Vamos lá, vamos brincar de experimentar. Aqui tem as, né? Tá em processo de crescimento, tá? Vai primeiro. Fica aí, alemão, vai, toca ele pau. Não fica constrangido, não. Toca a ficha. Vou na mão mesmo. Vai, óbvio, claro. Vê aí como é que tá. Quero que tu me diga. Aprovado. Azar, moleque. Tá, vai, Pedrinho, come pegar, ó. Eu sou raiz, tá? Eu vou na mão também. Como tu quiser. Os de apartamento são foda. Aqui é a melhor parte, ó. Mas é a melhor parte. Falou em raiz, olha aí, ó. O alemão é foda. Ô, alemão, tá, aí da Chape tu vai pra onde? Aí eu fico 4 meses no Sub-17 da Chape, sou dispensado e volto para
pra minha cidade lá, e aí nós sempre, aí lá do lado de Gaspar Volta pra tem... Anchieta, pra Não, Gaspar, Gaspar já, pra onde Gaspar. os teus pais estavam. Isso, Ok. e onde também minha empresária minha morava. E aí a gente vê... Que aí tu já é jogador daí, né? Aí não tem mais como voltar atrás, aí tu já é um Isso, jogador. aí eu né? já, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ela, ela foi até no intervalo da escola, que eu estudava à noite, né? Tipo, ó, alemão, a gente sempre sabe que tu jogou, então eu sei que que tu parou já, mas a gente viu que tu tem um potencial, então... A gente quer que tu siga. tu já parou uma vez, mas assim, ó, se tu resolver trabalhar e abraçar esse plano com a gente, não vai ter volta, assim, a gente vai até, se lá no final, lá na frente a gente tentou e não deu certo, beleza, vida que segue, agora eu quero que a partir do momento que você decida voltar a jogar, tentar, que a gente tente 100%, e daí foi isso que a gente fez. Daí quando a gente voltou da Chapecoense, em Blumenau tinha tem ainda o Metropolitano, né? isso, o Metropolitano de Blumenau, e aí a gente, vamos, enquanto você Come, fala... caralho. Enquanto Não, eu não, falo, não, você não, come, não enquanto tem. depois você Dá um fala. abraço pra um amigo nosso, o Luquezzi. Ô, Luquezzi, tá bom pra caralho isso aqui, tá? Os caras falam, eles gostam de falar, deixa. E aí a gente vai pro Metropolitano de Blumenau ali, no último ano do Sub-17, e ali eu fico 3 anos. Fico 2 anos, fico o último ano de Sub-17. Primeiro ano de 20, no final da temporada ali eu já subo pro profissional pro elenco da Série D. Mas aí... Não pegou o Léo Moura lá? Não, eu assisti ele lá, eu já tava lá, mas ou foi um ano antes de eu ir pro Metropolitano, mas não cheguei. Não chegou a jogar. Eu acho que eu treinei, se eu não me engano, eu fiz algum amistoso com aquele elenco, mas ele não tava jogando só. jogou num dia, o outro dia o reserva faz um amistoso com o Sub-20, daí eu tava lá. Tu tava nessa, pra fazer a tava movimentação porque ali. foi naquele ano, quem era o treinador era o Espinosa, né? Também, O Valdir Espinosa mesmo? Não, ou o Caco. Acho filho? Que é Caco, acho que é. Pode ser Acho que é Caco Eu Espinosa acho que o sobrinho de Espinosa, se eu não me engano, hoje tá no Corinthians. Não tá. sei se é o... Eu não me recordo muito bem também. E aí eu subo pra Série D, acabo não jogando, mas já tenho uma experiência no profissional. E no outro ano, em 2017, eu também subo pro elenco do Catarinense, da Série A. E ali, da Série D, quando terminou, até a nova, que eu subi pro profissional, foi um tempo que eu treinei muito em Gaspar lá, as minhas férias eu passei treinando, chutando bola, aprimorando meus fundamentos e tal, na época eu era ponta ainda. E tu jogava na ponta, isso, tu não era centroavante. extrema, isso. E aí, sorte dele, senão hoje... Senão tava de titular. Não te falar nada, não nem te falar nada. Já joguei de novo também, tá? Se precisar. Vamos ficar cada um na sua. Eu vou dizer cada O que é? Nossa, se tu vier na minha, eu vou na tua, meu velho. E aí, daí eu tenho a minha estreia profissionalmente. Eu estreio contra o Almirante Barroso, o Ney estava jogando no Almirante Barroso. O Ney que era lateral do Inter. E aí... Tu passou voando pra ele. Tem até no final do jogo, meus pais, né, encontram com o Ney, meu pai fica todo bobo e tal, Ney, não sei o que, pau. Sim, ele foi campeão da Libertadores, não foi? De 2010, o Ney. E aí, eu tenho essa minha característica de trombador, né? Sim. E tal. Até Sério? Ele fala, né? Eu não tinha percebido. Vou começar a reparar agora. O homem E aí o Ney até fez uma brincada, o cara gosta de contato, né? O Ney brincou assim até comigo. Então ali foi onde que eu comecei, tive 5 jogos, fiz um gol, meu primeiro gol foi no Heriberto Rios. Lá em Criciúma. Isso. E aí depois acabei machucando um menisco. Mas que idade que é essa aí, só pra não me perder? Isso Timeline. eu já tinha... Pra nós pegar uma timeline. Eu já tinha 18 daí. Já tava com 18. Isso. Já tá maior de idade já. Não, 19. 19. 2017, 19 anos. Isso, já tava... Já tava grandão. Isso, já tava grande. Tá, daqui a pouco a gente volta pro alemão, porque a tua história, como eu te disse ali, nessa vinda, mas tu era tem o Avaí, Isso. tem o Novo Hamburgo. Tem Japão, meu Deus. Tem vários. Tem Não, Japão então também. Não, tá cheio de história boa Tem aqui. muita história. Não, tem muita história. Eu quero saber da história. Não adianta só contar a passagem, eu quero saber de resenha. Senão não adianta vir aqui só pra pegar. Fala aí.
Exatamente. Agora, a tua é o seguinte, meu, tu fez gol em Champions League, acho que é por isso, meu, porque tu fez umas paradas irada, boa, positiva, que é uma boa chance, não só do Colorado, mas, né, de mais gente saber o que tu aprontou. Tu tava na Suíça e vai à França. E a França, que é o que tu joga Champions, é um outro time, acho que é no Azerbaijão, né, que tu joga a Champions. Na França, na verdade, foi um desafio muito grande por ser uma top 5 na Europa e no mundo. E ali, na verdade, eu pude ter uma evolução muito, muito boa, muito grande em 3 anos. E dali eu vou pra Grécia. Na Grécia eu... no PAOK, né? Na Grécia eu fui campeão com o PAOK, a gente foi campeão invicto do campeonato grego, a gente foi campeão da Copa, e na Copa eu faço gol na final. E... A Copa é uma Copa do Brasil, assim? É, mesma coisa. Mesma coisa. E ali no ano seguinte a gente tinha uma vaga pra Europa League, só que ela tinha que ser disputada nessa pré, né? E a gente cai fora, e na mesma semana o Karabakh do Azerbaijão entrou pela primeira vez na história por uma fase de grupo. E aí me fez o convite, me estendeu o convite. Eu acho que me lembro disso aí, velho. Me fez o convite e eu... Isso faz pouco tempo até, cara. 2017. Cara, eu acho que eu tava na rádio lá e a gente tava vendo, meu. E aí eu fui com a maior cara de pau pro presidente do PAOK, sendo que 2 meses atrás eu tinha feito um gol de um título. E pedi pra ele, que era não só um objetivo pessoal, mas também um sonho, né? E ali que eu pude entrar também na história do... O Azerbaijão não é normal, né? Tipo... Cara, se tu me perguntar, assim, morei em muitas cidades legais, morei em lugares diferentes. Um dos melhores lugares que eu morei foi Baku, no Azerbaijão. Como é que é o nome? Baku. Baku. Uma cidade muito moderna. Essa expressão é muito usada aqui no Rio Grande do Sul. Muito moderna, muito, assim, futurista também. Nunca tinha assistido Fórmula 1 na minha vida e a Fórmula 1 no Azerbaijão é um circuito de rua no Azerbaijão, passava na frente do meu apartamento. Cara, experiências muito legais, não só o futebol, mas culturalmente, assim, foi muito legal. É tipo Mônaco, assim, que tá passando nas ruas. Exatamente. Um lugar bem... Mas eu tô dizendo, quando tu vai pro Azerbaijão, tu sente que, puta, vou me esconder. Mas aí a o primeira time... impressão, quem sabe, porém, mas pra quem entra numa Champions League, pois é, não, desse óbvio, leste europeu tem que passar 5 prés, né? Se eles entraram na Champions League é porque algo o time tinha de qualidade. Eu encontrei uma equipe que tinha muitos estrangeiros, espanhóis, sul-americanos, sérvios. A gente tinha poucos jogadores locais, porém, assim, uma experiência muito legal, um país muito desenvolvido, sabe? Foi bem legal a experiência. Tio, vou te dizer que, assim, ignorância é minha, mas eu não sei identificar no mapa. Do lado da Turquia. Próxima da Turquia. Do lado da Turquia. É um país bem... E um país irmão da Turquia Turquia também, né? E depois eu acabo indo à Turquia, então eles têm uma proximidade, é um país irmão, na verdade, até a própria bandeira ela é bem similar, ela é meio sabe? parecida, né? Então foi bem legal essa experiência no Azerbaijão. Qual é o nome do time? É Sagors? Karabakh. Não, o que tu foi na Turquia? Na Turquia, joguei no Kayserispor 2 anos e no Sivasspor depois. Sivasspor se fala. Sivasspor. E aí que tu vem pro Inter? E aí que eu vim pro Inter. Tu veio porque acabou o contrato? Isso aí são rivais lá, esses dois, tá? É uma história bem engraçada. Obrigado, se ele fazer isso aqui, eu mato ele. Mas aqui é meu clube do coração, lá era trabalho, na verdade, também. Não, mas olha aqui, se não é o Alemão me falar isso, tu não ia contar, meu. Não, é um bastidor interessante porque o Inter, 1 ano atrás, me estendeu o convite e acertamos tudo que tinha pra acertar. E aí na madrugada, a presidenta do meu time me vendeu pro rival, entendeu? Sem tu saber. Sem eu saber de nada, uma surpresa pra mim. Acordei no outro dia, meu telefone, na época o meu empresário e, enfim, eu não tive poder de decisão. E assinei um contrato de 3 anos com o Sivas. 3 anos? Fui pro rival. E o mais engraçado... Meu, mas os caras são meio loucão de rivalidade. Mas me respeitaram muito, porque eles sabiam que eu tinha feito bem no rival, né? Nos 2 anos que eu tive no Kaiser, a gente lutou pela parte de baixo da tabela e o Sivas era um time que estava sempre jogando a Europa League e um time lá da parte de cima. Esse time é mais conhecido, assim. Jogou o Robinho, jogou o Roberto Carlos. Isso. O David Braz, acho que estava lá, um dos últimos ali. O Cicinho jogou lá também. O time mais... Jogou muito brasileiro no Sivas. Gosta de brasileiro. Exatamente. E 9 meses depois de eu estar no Sivas, eu era um dos melhores jogadores da temporada do time, um dos goleadores. O Inter me estende novamente o convite para vir para cá. E a final da Copa da Turquia naquele momento era Sivas contra Kaiser. Os meus 2 times. Então foi uma decisão muito, muito difícil de ser tomada, porque o convencimento aos turcos teria que ser difícil, mas
Acho que Deus colocou tudo na hora certa, eu consegui convencê-los, o Inter também fez um esforço. E qual que era melhor dos dois times? Agora, eu não sei se chega isso na Turquia. Chega sim. Chega? Tá o Campanharo lá, ele vai levar esse vídeo até O os caras Campanharo tá lá, meu. Não, eu tenho um carinho especial pelos dois, acho que foi um aprendizado de vida. Mas tu tá muito político. Esse aqui não é Rádio Não, Gaúcha. eu vou explicar o porquê. Isso aqui não é Rádio Gaúcha. Aí tu quando tu for na Gaúcha, tu fala desse jeito. Aqui Não, tu não Duda, fala. eu tive no segundo ano do Kaiser a experiência que tu teve, que todos nós tivemos, que foi a pandemia, entende? Ah, entendi. Então foi um momento diferente na vida de todo mundo, um momento diferente assim, onde é que a gente teve que valorizar coisas diferentes na vida e aquilo ali, também depois da surpresa de jogar no rival, foram coisas na minha vida onde eu pude aprender. Eu tive o carinho dos dois times, porque eu fui jogar depois contra o Kaiser lá, e eu acho que todos os clubes que eu passei eu deixei coisas legais e positivas, e então por isso que eu tenho carinho especial pelos dois. Eu ainda acho que é uma resposta na Rádio Gaúcha, mas eu vou aceitar a tua resposta. Vai chegar lá, por isso que eu tô. Ah, entendi. Eu ainda acho que tu pode ser uma resposta mal. Ô, Alemão, taca ali pau nesse queijo aí, vê o que tu acha. Vê aí. Coloquei ali agora um prime rib aqui pra nós. Pega aqui, Rafa. Ó. Ali, ó. Eita, delícia. Tá, agora eu quero entender, agora tu viu que eu tô cruzando, mas tu viu que ele sabe a tua história e tu não me conta as coisas, velho. História é muito longa, na verdade. Não, mas história é muito longa. Sim, tu tá com 32, né? A Só história vou dele. contar as vitórias, derrota eu deixo para outro momento. Tá bom? Não, depois tu conta as coisas. Tá, Alemão, eu quero entender como é que o Inter te achou, meu. Tem que chegar no Inter até. Como então é que vamos chegar no Inter, vamos ser mais rápidos. Não, pô, eu tô curioso, meu, porque os caras Passa vão lá. time, bata time e o Inter Bota não time vem. e o Inter lá, e o Inter lá, porra, né? velho. Como é? Porque quando tu chega, cara, pô, você era um alemão ali, um polenteiro, não vai sair nada. Pai, o alemão lenha, e o que era pra fazer gol até já saiu. Como é que tu chega no Inter, meu? Como é que te acharam? Como é que foi, né, quando tu sentiu, cara, agora eu vou pro Inter, embora o Avaí também jogue Série A, né, mas... Uhum. Então, em 2020 eu vou pro Avaí, né? Uhum. Depois ali da minha estreia profissional, eu passo praticamente tipo 2 anos fiquei 7 meses no Japão, acabei não jogando, não tive oportunidade lá. Que time tu foi no Japão? Kyoto Sanga. Hoje está na primeira divisão, mas na época era... Aqui também sangra. Aqui sangra. Kyoto e as carnes sangram. E aí? E aí, daí fiquei ali por causa da lesão que eu tive no ano que eu estreiei, depois fui pro Japão, depois tive uma passagem pelo Criciúma, onde o Maicon tava, o lateral da seleção, sim. Tava parando de jogar, tava se aposentando. Então, aí depois ali fiquei 2 anos sem números. Aí foi onde que foi um momento na minha carreira onde que eu precisei de minutagem o jogador. De minutagem, precisava jogar. E aí eu fui pra segunda divisão do Catarinense. Qual time era? Fluminense de Joinville. Nossa, cara, te confesso comigo, não era isso que eu nunca tinha ouvido falar. Só do Jack lá. Sim, não, é um time da segunda divisão lá. E lá eu fui jogar a segunda divisão e a Copa Santa Catarina. E lá onde teve a minha mudança para centroavante, então eu joguei, tava na 10ª rodada lá e precisou improvisar, e aí eu fui e me senti muito melhor na posição. E dali pra frente, tipo, eu fui na raça mesmo, tipo, não sabendo muito a questão de posicionamento, que hoje em dia no futebol é muito importante, questão disso, evoluiu muita coisa, então ali eu passo... Mas só porque tu começa a carreira, desculpa se eu interrompi o pensamento, tu era extrema, porque, né, tipo, no futebol moderno, raramente joga com 2 atacantes, hoje em dia se joga, né, com os extremas e o centroavante. Sempre foi extrema, pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Pela esquerda, para chutar, né, jogar para dentro, para bater, isso, né? E aí, tu é improvisado, mas tu sempre foi um cara forte, trombador. O próprio Ney já tinha te dado umas ideias que tu era na porradaria ali, pelo que eu entendi. E aí tu vai... um toque já. Aí, aquilo ali já era meio que um cara, muda a posição. E aí quando tu vai centroavante, quando o cara te pediu, tu falou assim, azar eu vou, porque senão não jogo, ou tu ficou um pouco receoso? Eu vou também, eu fui porque... Nós fomos, porteiro. O fomo ali, o Alan. E eu fui porque eu também queria, até então na 10ª rodada eu tava no banco ainda, e daí precisou, eu falei, não, eu vou aproveitar isso aí e vou jogar.
E aí eu comecei a jogar e lá eu joguei o Catarinense e depois eu fui jogar a Copa Santa Catarina, que o Avaí Sub-23 jogava. E ali eu fiz 2 grandes jogos contra o Avaí, ajudei o time com assistências e tal. Então tá aí, ó. E ali o Avaí se interessou por mim. Então ali no Fluminense foi onde que eu joguei 30 jogos. Consegui ajudar com 7 gols, 7 assistências, foi onde que eu apareci. O homem sabe decorar os números, o homem homem pica. tem que saber. Pica. Estudou pra vir pra prova. Estudei. Estudou pra vir pra prova. Como tu falou, tem que falar as vitórias, agora coisa boa. E aí foi onde que, na época do Sub-23 lá, tinha o Evandro Camilato, ex-jogador, com o Bruno, que era auxiliar dele. E aí ele, alemão, a gente vai te trazer pro 23 aqui, vamos te ajudar na posição que a gente vê que tu tem potencial, mas falta alguns feeling de centroavante. E foi onde que a gente começou a trabalhar, eles mostrando vídeos nos treinamentos, treinar mais especificamente a parte de centroavante. Foi ali onde eu fiquei, daí foi no ano da pandemia, 2020, eu cheguei na Avaí, então, mas mesmo assim, né, passamos por isso. E depois de um ano assim de treinamento, em 2021, eu já me sinto melhor na posição. Daí eu fui pro Juventus de Araguá emprestado, joguei 2 jogos, fiz 2 gols e daí... Que média, hein? Tá bom, né? Aí começou a ficar bom, começou a crescer o negócio. Começou a crescer. E daí, enfim, continuei ali no final, nesse ano no 23 e tive uma evolução boa como centroavante e aí tava acabando meu contrato com o Avaí, isso 2021. E aí... 21 para 22. Isso, para 22, esse final de 2021. E aí o Gabriel, que trabalhava na inteligência lá, de ver vídeos e tal, que trabalhava no Avaí, foi convidado pelo Maninho, técnico do Novo Hamburgo, para ser auxiliar dele. E foi onde que ele falou, alemão, se o Avaí não renovar contigo, vem pro Novo Hamburgo. Já estava certo. No final o Avaí renovou e me emprestou pro Novo Hamburgo. Então eles renovaram. Renovaram para mais esse ano. Esse ano eu renovei mais um ano. Tu não é mais do Avaí, né? Não, agora eu não sou mais. 22 renovei com o Avaí e fui emprestado pro Novo Hamburgo. Pensei, bom, aqui os caras disseram que tipo, eu já tinha ficado 3 anos, não tinha jogado muito, eu vou pro Gauchão, que é um mercado novo para mim. Onde bom mercado. Bom Mercado. E aí eu vi Juventude, eu vi Inter, vi Grêmio, três gigantes, então tipo... Juventude agora na Série A, então, 3... Esquece meu Caxias, hein? Não, mas o Caxias tá subindo os degrauzinhos. Mas ainda... Então, tipo, eu vi uma oportunidade e falei, não, vamos pra lá. Ele me convidou e eu fui pra lá. E ali comecei a jogar, desde a primeira rodada ali, Tu sabia que uma vez me destacar. Tem vários gremistas que me mandam as coisas, os caras acham que eu mando na direção do Grêmio. Aí os caras vêm e dizem assim, indica, e um cara mandou o teu nome, velho, pra mim, no início do Gauchão. Cara, fica de olho, Alexandre Alemão. Isso. Né? Fica de olho nesse centro. Puta, agora não. E aí eu falei, não, vou dar uma olhada e tal. E eu acho que tu jogou um jogo, velho, que tu fez um golaço e o cara veio, viu, eu te falei que esse cara joga pá. E aí tu é anunciado pelo Inter e o cara... Porra, perdemos o alemão. O cara vinha toda hora. Porra, perdemos o alemão. Indignado. Aí eu tô pensando assim... Imagina hoje que ele não tá mandando. Não, esse cara deve estar louco. Ele. Certamente esse cara sabe quem é. Comenta aí. Comenta aí se tu é o cara quem tava louco pro alemão vir pro Grêmio e aí nós perdemos o alemão pro Inter. Comprova com os prints aí. Porra, pode mandar os prints que eu vou postar depois. Se tu me mandar de novo no Instagram. Eu te juro que o cara mandou ainda, eu lembro direitinho. Da foto da contratação, porra, eu falei que esse cara é bom, tinha que cuidar ele, não sei o quê. Pô, uns caras de olho, todo mundo tá... O Gauchão é uma puta vitrine, Sim. E aí, como é que é? Tu recebeu a ligação do Inter, como é que foi? E aí, acontece que eu tava no 7º jogo lá contra o Bagé, no estádio do Vale aqui em Novo Hamburgo. E aí, aos 20 minutos, eu machuco. E na mesma transmissão, até sai uma notícia que o Grêmio tava... Olha, deve ser o guri esse. Tava... conseguiu falar com o cara. Acho que ele falou com a direção. Acho que foi ele. O Duda não me escutou, eu vou direto da fonte. Vou direto da direção. E aí, foi onde que os caras falaram que até o Grêmio tava... E o Grêmio foi mesmo? Não, então, não chegou nada. Tipo, falaram na transmissão que o Grêmio tava monitorando. Só que no jogo que eu acabei machucando o tornozelo. O Grêmio monitora bastante. Isso. O Grêmio é tribom de monitorar. Agora, na hora de fichar... E aí tem essa questão aí daí depois de uns 2 dias ali, também eu fico sabendo do Inter, que tava com interesse.
E não passou muito tempo. E quando eu fui realmente ver no dia que eu descobri quanto tempo eu ia ter que ficar parado, eu descobri que o Inter mandou a proposta. Então, tipo, quando eu chamei a minha namorada... A minha namorada tava em... Nem ficou triste, então. Né? Não. Machucou e de repente... Qual era a feliz. lesão? Era foda a lesão? Eu tinha rompido o deltoide, tipo, do tornozelo, mas era 1 mês e meio. Então, tipo, por mais que rompeu, era uma coisa que se regenerava. Sim, se regenera. Isso. Então, eu voltei pra onde eu morava ali em Novo Hamburgo, a minha namorada tava me esperando, e aí quando eu tava, putz, né? Tô fora do gauchão, tô fora do gauchão. Quando eu abro a porta, ela tá com um sorriso que não cabia na casa. E aí eu falei assim, não acredito, o Inter mandou a proposta. E aí ela sim, daí a gente já se abraçou e daí foi ali onde Foi ali que tu fez o teu filho. Tu mandou um abraço pra patroa aí já? Manda um beijo pra patroa. Ela vai assistir depois. Óbvio, vai Beijo, amor. Viu? Ele fala amor, que é uma coisa genérica. Aí faz que nem o jogador aquele que errou o nome da guria. Grazi, não, Júlio. Que bárbaro! Eu quero voltar depois quando tu chega pro Inter. Como é que foi o Inter te procurou, né, PH? E aí não rolou e aí agora rolou. Depois. Essa pergunta pode ser uma pergunta idiota, porque tu já disseste que o Inter já tinha feito. Mas sabe o que me disseram que o Grêmio tinha feito uma proposta pra ti? Proposta não. Mas monitorou. Monitorou. Eu falei, como monitora bem. Na verdade, eu tive convite de outros clubes brasileiros nos últimos anos, porém, do Grêmio foram algumas conversas que pessoas que me conheciam pessoas do Grêmio, mas não passou daquilo ali. Realmente, quem Tipo fez... assim, cara, dá uma olhada, contrato lá. Pode ser. Na verdade, foi realmente o Inter. O Inter mostrou interesse mais que uma vez e, Sim. Enfim, foi ali que essa é a pura da verdade mesmo. E como é que tu chegou no Inter? Como é que tu chegou no sentido de como é que tu enxergou essa oportunidade? Porque parece que era uma coisa que tu estava almejando há 10 anos, pelo jeito, que era sair do Caxias e galgar algo maior, né? Na verdade eu fiz só um processo ao contrário. Eu achei que ia começar no Brasil e dar um salto na Europa e depois fazer o que todos os jogadores, principalmente que saem do interior, ou qualquer jogador do Brasil, tem um sonho de jogar na Europa, entendeu? Para mim isso aconteceu mais cedo. E depois, estando na Europa, atingindo os objetivos, os níveis onde é que eu estava, coisas até que eu achava que não dava para chegar e eu fui galgando, como tu falaste, e consegui atingir, esse desejo de voltar realmente era uma coisa que estava muito presente em mim. As pessoas que me conhecem, que sabem de como eu sempre tratei essa parte do bastidor, por sempre estar nas férias aqui, acompanhar também. Eu queria muito isso e tu queria muito jogar na dupla, vencer no teu estado. Na verdade, eu queria jogar no Inter. Na verdade, sim, no Inter. Por tudo que eu tenho identificado desde criança e também pelo que o Inter fez nos últimos anos, pelos convites. E, enfim, calhou de acontecer no melhor momento da minha carreira. Uma decisão muito difícil, né? Cada decisão uma renúncia também, porque era um momento ali onde como eu falei antes, eu estava numa final da Copa da Turquia e o convencimento também que eu tive que fazer, a minha parte pessoal, que a minha filha já estava aqui. Eu e minha mulher, a gente almejou também voltar num momento bom e voltar num clube grande e na verdade foi perfeito. Foi perfeito poder vir para cá, poder jogar pelo Internacional. Ô meu, tu falou infância. Coloca a foto aí, Rafa, dele, piazinho ali, com a camisa do Inter. Que foto é essa? Explica ela. Meu aniversário em 1996. O ano que o Grêmio tá ganhando tudo. A fase do Filipão ali. Exatamente. Eu ia na escola, todo mundo me zoava, todo mundo pegava no pé. E o alemãozinho lá de camisa do Inter. Fui teimoso, eu e meu tio Neca, a gente tava sempre ali, guerreiro de fé. E, bom, eu tenho até a camisa. Eu ganhei até hoje? Ganhei do... Meu tio acabou extraviando, perdendo. E eu tenho essa camisa que um torcedor me deu. Fazem umas 3 semanas e tá guardada ali em casa. A camisa da época. Original, né? Que na época a camisa ali no interior a gente só tinha as dublê, né? Não tinha de verdade. Só as do varal. Só as de varal. Exatamente. Só as do varal. E aí eu acabei ganhando um torcedor, guardei, vou emoldurar também, vou deixar lá na praia onde eu tenho todas as minhas camisas, com muito orgulho. Que a fuder. O meu, quem é que chegou antes no Inter? Eu. Então o alemão chegou antes. Eu cheguei um pouquinho depois. Então como é que foi, alemão? Então vamos entender a tua juntar chegada. História. Não, eu quero juntar as histórias agora, mas eu quero. Como é que isso. Porque isso é uma dupla, né, tia? Isso aqui é uma dupla, né? Como é que foi que tu chegou daí então no Inter? Vamos lá. E aí fiquei sabendo da notícia, mas aí tinha acertar tudo com o Avaí, como é que ia ser, porque até não tá ali firmado, não tá nada certo. Então foi essa parte ali que eu tava cuidando do meu tornozelo e o pessoal tava conversando pra minha vinda pra cá.
E aí até o William Thomas, que tá aqui agora, que é o diretor, agora. ele era diretor lá na época. Eu Então ouvi falar que ele, assim, essa coisa do William Thomas, que alinhavou, depois veio ele. Malandro. Ali nos meus primeiros gols, os caras fizeram uns memes ali, tipo, esse Ele cara sabia. é um gênio, daí botaram as datas, trouxe o alemão, daí, depois de um tanto tempo ele chegou, daí, pô, os caras fizeram... Tira do óleo, que senão os guris vão começar a comentar. Porra, esse cachorro, coitadinho, olha. Olha, tá, aqui é minha casa, né? Só pra avisar. As pessoas moram aqui. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, À vontade aí tá tudo. moro eu, moro o cachorro, mora todo mundo. Fica quietinho, olha, para. Fica aí. Isso, deixa ele aí. Dá outra coisinha pra ele. Ô meu, aí o William, aí tu vem, quando é que chegou? Eu cheguei em março, acho, se Março. não me engano, isso. Foi logo depois Foi ali, março. então, do gauchão mesmo, porque o Isso. gauchão ainda terminou um pouco depois, né? Tu E já tava no Inter nos Grenais? Tava, eu assisti o Grenal, o primeiro Grenal aqui. Foi meu primeiro jogo. do Beira-Rio? Isso, do Beira-Rio. Mas tu tá machucado? Tava tá. machucado, já tava quase voltando, mas tava Sim, é o ainda que o Grêmio machucado, não vence, tava o jogo é o treinando que o ainda. Grêmio vence. E é o Isso. que é o assim. Exato. Tá, aí tu sai da lesão, mas como é que foi, meu? Porque o Avaí, ok, time grande e tudo mais, mas, cara, o Inter é muito Não, grande, é gigante. Sim, é gigante. Tu te assustou, assim, com o tamanho? Esses dias eu joguei uma pelada lá no Inter. Não joguei uma pelada, eu fui narrar uma pelada. Eu até só de entrar no vestiário já me lembro. Mas eu fui a trabalho narrar um jogo de uma empresa, da V4. Um abraço pros caras. E aí, pô, meu, tu entra no vestiário de um clube profissional, é diferente, né, meu? É legal, pô. Tá tua fotinho lá, eu vi as fotinhas de vocês lá. Como é que foi, meu, Sim. pra ti o sentimento? Cara, primeiro a surpresa de ver tudo o que é o Inter, né? Tipo, a gente sempre vê de fora, a gente sempre tava torcendo, mas eu nunca tive num clube tão grande. Então, quando tu entra, tu vê a estrutura, tu vê tudo que o clube te oferece, tu fala, poxa, tu tem aquele sentimento, pô, cheguei, né? Pelo menos eu tô aqui, cheguei. Sim. Cheguei, tenho história pra contar. Vamos dizer assim, né? Então, pô, tu vê, como tu falou, o vestiário, a estrutura, toda a condição que o clube dá, pelo tamanho que é o Inter, e, nacionalmente, mundialmente. Então, isso aí é uma sensacional, loucura. é uma Fala um loucura. pouco aí, PH, porque o homem fica até meio sem palavras. Pra ti é mais tranquilo, tu entrou no vestiário, Vai chorar, não. tá quase. E como é que foi pra ti jogar no Inter, enfim? Pelo jeito era realizar um sonho, né? Pra mim foi um misto de sentimentos daquilo ali, também foi muito intenso, sabe, Duda? Eu cheguei lesionado, uma semana antes do Inter me ligar eu lesionei a coxa, uma lesão simples de grau Muscular. 1, grau 1, e eu cheguei ali com dois dias de clube e o Medina foi mandado embora, sabe? Sim. Então eu lembro que... Mas acho que muita gente gostou dessa foi demissão. foi muito intenso esse começo ali, eu também não pude mostrar desde cara treinando e nem cheguei a trabalhar com o professor. Com o Medina, né? não. Então, logo chega um ano, dias depois ali, e aos poucos eu também eu faço aquela transição da fisioterapia para o campo, e te confesso que um momento muito especial, que jamais eu vou esquecer, foi a minha estreia ali contra o Avaí, que eu pude estrear em casa, ao lado do nosso torcedor. Muita coisa passou pela minha cabeça naquele dia, por tudo que eu já vivi, por toda a minha infância, que eu conversei antes contigo. Porém, a partir do segundo jogo em diante, depois eu comecei a me sentir à vontade. Eu comecei a me sentir com a minha autocobrança também, que eu queria dar uma resposta pro torcedor, eu queria também mostrar o porquê o Inter foi me buscar, entendeu? Sim. Não foi me buscar porque eu sou torcedor, não foi me buscar por isso, foi me buscar porque viu qualidade no meu futebol, e era isso que eu queria dar ao torcedor de volta, mostrar quem eu sou dentro do campo. Tu sentiu que a torcida te conhecia? Não. Se tu fosse olhar os comentários da época, se fizer o tweet retrô daquilo que falavam agora e falam agora, eu acho que até é uma coisa natural, entendeu? Quem me defendeu são os meus amigos, é o Labarte, é a turma ali que já jogou comigo, que me conhecia, os treinadores. Porém, quem não me conhecia, com certeza, acho que estava com Porque essa brincadeira do tweet retrô que a gente fazia lá no Bola quando eu tava lá, ela é muito boa, mas ela é uma fotografia do momento. O alemão, tu lembra quando tu chegou, o que falavam, porque tu lia, né, rede social, né? Eu dava uma olhadinha. Tu foi na publicação
que o Inter fez quando anunciou o teu nome, pra ver o que os caras postaram? Cara, teve um misto, entendeu? Do pessoal que assistiu o Gauchão, que nem esse cara que me mandou. Isso, exatamente. Esse gremista aí que te mandou. E teve o pessoal que, o Inter contratou o alemão, quem que é o alemão? Onde que o alemão jogou? Então teve esses dois e hoje em dia é muito comum tu expressar a tua opinião. Se hoje tu falar que tu não quer falar de uma coisa, tu é julgado. Então, o Ale contratou o alemão, tô com tempo aqui, vou comentar ali uma coisa aqui, né? Sim, quando ele tá... Não, o cara tá assim, sei lá, cagando no banheiro e tá com o celular na mão, você quer saber, eu vou dizer que eu achei alemão é perna de pau. E aí foda-se. Caiu. Não sabe nem quem é. Caiu. Os caras falam assim, caiu, os caras falam, eu controlo o alemão. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Viu que ele lia, viu? Ele lia. Ele lia, óbvio que lia. Eu quero ver se eu acho aqui, isso aqui pra nós. Deixa eu ver, te anunciaram como alemão? Ou como Alexandre? Tu sabe? Tu te lembra? Acho que Alexandre Alemão. Tipo, na camisa tá alemão, né? Mas não acho que... Alexandre Alemão. Eu vou olhar aqui, ver se eu consigo achar o dia que tu foi... anunciado? É. Tu tem que ir no perfil do Inter, eu acho mais fácil. Então, eu tô... É que eu botei na busca. Ó, bem-vindo Alemão, achei. Ai, meu Deus. Não, mas não é do Inter. Sim. Ai, não é do Inter, pô. Ó, 18/3. Nós vamos achar aqui, mas vai falando, Alemão, vamos lá. Aí então tu lia as coisas. Mas também não ficava muito tempo nisso, porque isso aí não ia mudar não agrega em nada. nada. Não agrega em nada. Então, não agrega nada. Eu sabia que isso ia acontecer, mas que, eu cheguei ali por algum motivo, então... e daí, tipo, tinha muita gente também me protegendo, algumas pessoas falando, pelo que ele mostrou no Gauchão e pelo que... é uma aposta que vale a pena do Inter, vamos ver, vamos dar tempo. E daí, tu veio como em definitivo, daí foi empréstimo? Aí eu assinei 2 anos com o Inter, o Avaí ficou com 30% e ainda o Avaí eu acho que tem um jogo... Hoje tu tá valendo uma graninha boa, né? Daí eu não... Não sei quanto Valuation. O Valuation, eu quero ver no Transfer Market aqui, quanto é que tá. Valuation. Tu PH, que tu já tá mais veterano, o PH já olha o alemão com assim, daqui a pouco eu vou começar a dar uma assessoria aqui, pô. Quanto é que tu foi trazido por empréstimo? Quanto é que era o passe fixado, o valor? Isso tu não sabe? Do empréstimo? Não, vim fixo. Tu já veio definitivo. Achei que tu tinha vindo emprestado com passe. Ficou 30% pro Avaí. Cuidado com esses números aí que o presidente vai te pegar. Não dá pra... Tá aí, quando tu fez uns gols, assim, furiosos, velho, no início ali. Sim. Eu fiz o meu primeiro gol na despedida do Alessandro, que ficou bem marcado, né? Contra o Fortaleza, né? No meu quarto jogo. E aí eu tava depois... secando, tá? Só pra te avisar. Quase deu certo. Normal, E aí... Daí a gente vai jogar contra o Fluminense. Lá que também eu entro no jogo, daí entro no intervalo. Também tu entra muito bem nesse aí. Eu entro muito bem no jogo. Não, o que tu foi muito bem é o da Sul-Americana, Kelly. O Medellín? O Medellín. Que tu dá uma passada, o cara vai na passagem do Edenilson e eu chuto cruzado. Essa aí tu foi muito bem. Então foi assim, foi 3 gols assim, que o da Alessandro que marcou muito, tipo, a despedida do homem, então, tipo, foi uma coisa... Tu conseguiu jogar com o homem, né, tia? Eu joguei, não, nesse jogo eu não joguei, ele jogou o Guairenha, que ele voltou, que ele estava lesionado, eu joguei com ele, que eu e ele entramos no campo, e daí contra o Fortaleza ele já tinha saído já. Mas joguei contra o Guairenha, mas... no Fortaleza ele já tinha saído. Contribuiu para ele. Sim, mas foi tu que fez, mas foi tu que fez o Inter ganhar aquele jogo ali, né? Pra ele então poder... foi uma sensação... Despedida dele, gol de vitória. Gol de vitória. Dele, o gol da vitória. E aí o Beira-Rio tava lotado, então foi um jogo muito especial. Eu tava na arquibancada. Tu tava na arquibancada nesse jogo? Foi meu segundo jogo. Eu tinha assistido contra o Guairenha e depois assisti esse jogo ali. Não, o homem é fazedor de gol. Tô olhando uns gols teu aqui, ó, que o Inter posta. Não, é uns gols de rompedor, velho. É uns golzinhos chato, cara. Não, tu vai bem, meu. Não, vai bem, ele vai bem. Tu não escutou o gremista, meu? Não escutei, cara. Porra, eu devia ter dito lá. Aí tu ia estar lá junto conosco pra subir lá.
Que cagada que eu fiz. Tá, mas me diz uma coisa agora, o PH. Aí o homem, é bom jogar com ele de pertinho ali, o centroavante? Com certeza, tá salvando nós direto aí. Mete gol, gente boa, gosta de uma bergamota. E, cara, Alexandre, eu sempre digo pra todo mundo, menino de ouro, meu. Menino de ouro que merece tudo de bom e... É um monstrinho às vezes lá dentro do vestiário, mas a gente tá educando ele. E eles criaram. Criaram um monstrinho, eu falo pros guris lá. A gente tá educando, botando ele na... Com quem vocês andam junto lá no Inter, no vestiário, na concentração, com quem vocês concentram? Como é que é? O Inter é individual ou em dupla? Não, a gente concentra junto. Vocês dois são juntos? Sim. Quem é que foi que vocês pediram? Eu tava no aleatório ali com muitos meninos, porque eu tinha chegado, né? Sim. Recém, mas depois aí... Tava rodando Aí a gente acabou concentrando junto depois, um pouquinho de superstição também começou a dar certo. Uns golzinhos aí. Contra o Colo-Colo. E aí a gente Pior, acabou velho. concentrando Contra o junto. Colo-Colo foi uma loucura. Parecia que o campo do Inter tava assim, ó. Tipo, né? Entrava tudo. O Lamar está mandando mensagem aqui. Olha aqui, me diz... os memes. A rede social, ela é muito boa quando tá dando tudo certo, ela pode ser prejudicial quando não tá dando. Como é que vocês estão lidando com essa brincadeira que eu acho muito boa? Eu adoro, velho. Eu seco o Inter, mas eu gosto de ver depois como é que é? Esse aqui é pra ser uma bateria, né? Da bandinha ali. Da bandinha, do guardanapo lá. Quem começou com isso aqui foi o homem. Como é que foi? É que na verdade tu tem que ter um equilíbrio desses momentos que tu deixa pro torcedor usufruir aquilo ali, né, Duda? Porque tu sabe que é tudo muito intenso aqui no Brasil, principalmente porque a gente tem jogo na quarta, no domingo, e tudo pode mudar de 3 dias. Então tem um pouquinho de equilíbrio, deixar mais pro torcedor, mas obviamente que quando a gente faz um gol, a gente vai ali, sabe, imita os nossos amigos ali do bailão, que faz parte da nossa cultura aqui e ocasionou que o Alemão também conhece esse tipo de música. Sim, cara, eu tenho os amigos em todos os... Eu sou bem eclético, sabe, Duda? Eu tenho os pagodeiros, os sertanejos, mas o bailão lá do interior de Santa Cruz eu tenho uma coisa muito da minha infância, então eu tenho uma comunicação com eles assim direta. E aí calhou disso ser alguma coisa, um algo a mais, um plus, que eu deixo pro torcedor usar aquilo ali. Mas não vou deixar de comemorar num gol que é um momento... Isso é óbvio. É um momento ali que a gente tá tão feliz, tão... Não, teve o gol ali de pênalti no último segundo lá na Havaí. Sabe? Uma loucura. Transmitir pro torcedor, fazer com que ele use isso como uma coisa legal, mas para nós a gente tem um equilíbrio, um profissionalismo, de saber. Tu tá muito Rádio Gaúcha, eu tô mostrando para ele, sabe, Duda, tu tá muito ali na Rádio frente Gaúcha. Ele vai ter muitos momentos que, né, ele vai ter que saber usar aquilo ali. Claro que lá fora é um outro tipo de comportamento, depende do país que tu vai jogar, é diferente. Porém, aqui a gente sabe que se lida muito com emoção, o torcedor ele é passional, ele é o cara que, né, se tu perder ele vai usar aquilo como, dança agora, faz isso agora. Mas já aconteceu isso? Já usaram? A mídia social, a rede social, ela te aproxima do torcedor e o torcedor quando tá com raiva, ele realmente vai descontar em algum comentário de algum momento assim. Mas essa parte eu brinco, vamos ler só as coisas quando tu tá bem, quando tá ruim, não deixa a rede social um pouquinho de lado. Não precisa. Transfere pro torcedor usar aquilo ali, sabe? Vamos fazer o seguinte, tem um cara que mandou um recado pra vocês e a gente vai ouvir. Bota na tela aí, ó, Rafa. Fala aí, Duda. Fala aí, Pedro, Alemão. Primeiramente, uma alegria muito grande de eu estar participando junto com vocês, compartilhando o sucesso de vocês, pela humildade de vocês, gurizada, por aquilo que vocês representam dentro de campo. Eu tenho andado por esse interior afora aí e a repercussão é muito grande, só coisas boas. Primeiramente, como te falei, pela humildade, mas principalmente aquilo que vocês representam dentro de campo. E eu acho que quando fala alemão, representa todas as etnias, todos os povos gaúchos. E o povo gaúcho é muito bairrista, gosta de valorizar o que é nosso. E com certeza a bandinha faz parte da cultura gaúcha. Então, parabéns aí, gurizada. Muito sucesso ainda. Muitas coisas boas virão pela frente. E que a gente possa sempre estar aí na bateria, aí, cantando e dançando as bandinhas. Beleza, gurizada? É os guri do bailão, é os guri, os alemão da bandinha. Valeu, Caquedo. Um abraço aí. Tamo junto e parabéns pelo sucesso.
Azar, hein? Como diria o Paulo Brito, né? Velhinho bom de bola. Velhinho. Bom, esses anos Velhinho bom de bola. Já conheceram o Sotile, Claro, não? claro. Conheci ele há Já muitos conheceram. anos, muitos anos. Eu conheci Joguei agora há contra ele. pouco tempo. Joguei contra Jogou ele. contra ele? Ele tava encerrando e eu tava começando, aquele eu gauchão não ali. tenho Não, 32 anos. Tu tá com 30, tu tem a minha idade já, né? 2011 ele tava pelo Pelotas, eu tava pelo Caxias. Claro. Em 1-1 no Centenário eu fiz o gol e ele fez o gol do Pelotas naquele jogo. Pô, mano, tu é fazedor de gol, tia. Ah, Ou tu só me conta as vitórias? tô contando as vitórias, mas eu acho que eu tenho uma média boa na carreira. Não, sabe? tá bom. Tchê, eu fiz questão de pedir esse vídeo, porque eu acho que o Bruno e o Sotile foram quem... como é que foi essa brincadeira, assim? Ele começou, ele chegou a pedir pra vocês... Como é que rolou, meu? Porque eu sou muito fã disso, acho muito bom. Não, ele é fenomenal. A gente acabou jantando com ele umas semanas atrás e é o que eu te digo, sabe, todos os anos que eu tava fora, eu sempre fiz uns vídeos e mandei pros meus amigos, assim, dos grupos e das bandas. Uhum. Porém, quando eu cheguei aqui, eu só fiz a mesma coisa, porém tem uma proporção diferente, entendeu? Porque aqui eu tô na minha terra, eu tô onde as pessoas me conhecem. E aí isso acabou dando uma dimensão muito grande, como eu te disse, a gente transfere isso pro torcedor, mas a gente sabe que isso nos identifica com o interior, com as pessoas, com o nosso... Né? A gente é os alemães, por exemplo, porém a gente é de todas as etnias, de todos os meninos do interior ali que gostam disso, e pegou bem vocês, sabe? Mas pegou, meu, você experimenta aí essa aí, que isso aqui já é uma diferenciada aqui, ó. Ô, Luquez, agora essa Olha aqui subiu o nível isso aqui, tá? Essa Que aqui, tu acha desse ponto? Pai, eu tô tendo que passar mais, cara. Tá foda, eu tô me sentindo mal já. Tô fazendo pros outros, não faço mais pra mim. Ô, Labarte, tu lembra que esse aspargo aqui eu conheci no meu casamento? Que a Rafaela botou aspargo e eu não sabia o que era aspargo. Não sabia o que era aspargo. Barbaridade. Mas é bom, né? Bom pra caramba. Não, aí você dá um iniciozinho aqui. Vou mandar um beijo pra Nega Velha. Pra meu. Aproveitar. Manda, Te claro. amo. Bem Bem político até. Não é, mas ó, te amo aí. Beleza. Ô meu, o que é um bailão bom? Vocês frequentaram um bailão de verdade? Tu foi em festa de bailão? Conta tua infância agora. Vamos lá. O que eu vivi, tipo, lá em Gaspar tem rodeio. Rodeio. Eu nasci em Santa Catarina, meu pai é gaúcho, então... Tá. Então o que eu pude já presenciar, eu já gosto de ir em rodeio, já fui em rodeio. Agora os bailão daqui ainda não tive a Não deu pra ir. oportunidade de ir ainda. E tu foi, BH? Eu sou criado no interior, então eu fui muita quermesse, meus tios me levavam pros bailões também. Peguei a época de Samarino, de toda aquela turma das antigas. Tu pegou o assim, Samarino. O Samarino é aquela do... Como é que é? do Rogério Magrão, deles ali, do Negão. E peguei todas as bandas que iam passando pelo interior, eu acompanhava muito aquilo ali, sabe? E, bom, agora, retornando em casa e botando um pouquinho disso da cultura, porque, como eu te disse, eu gosto de muitos estilos musicais, porém isso é a minha essência, né, cara? Isso é uma coisa que eu tenho desde piá, acompanho desde piá esses bailões aí. A que bombou com os guris ali com o Sotile é Guardanapo o nome. Aqui, ó. Ó. Como é que é? Vamos lá. Faz aí, ó. Como é que é a música? Canta, vamos um pouco. Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô. E aí vem a batera, né? Sofrendo por amor. Um abraço pros meus amigos do Rainha lá. Quem é que canta, Rainha? Rainha Musical, Maurício Lima, Cezão, toda a turma ali do Rainha que... E deu um boom nos guri, né? Cara, isso foi um vídeo pré-jogo que eu fiz contra o Flamengo. Foi Denilson? Contra o Flamengo antes. Eu vi ele fazendo esse vídeo. Mas eu falei porque assim, era um vídeo ali, né? privado no nosso grupo que a gente tem ali com poucas pessoas. Sim. E eu mandei, tô escutando aqui uma música e vou pro aquecimento, não vou... O telefone só depois do jogo agora. Ah, mas então a música é tu que escuta. Não, porque ela já tava ali, ela já tava subindo nas paradas de sucesso ali do bailão. Tá. E eu tava escutando ela antes do jogo do Flamengo e eu faço um gol naquele jogo, meu primeiro gol no Inter. E aí o Maurício foi lá e esse canalha postou aquilo ali, aí agora tá aí, ó. Agora nem eles conseguem segurar esse sucesso deles aí. É isso que eu ia te perguntar, e o sucesso da banda? Porque a banda já é uma banda que no segmento, nos últimos anos. Tá estouradinha. Aí, ela já é uma banda centenária, mas eu digo, nos últimos 10 anos aí, ela vem fazendo muitas músicas na boca do povo nesse ritmo do bailão. Boa. E aí agora, com esse sucesso do Guardanapo e as outras bandas também pegando essa pegada, elas estão nesse clima bem legal. Sucesso do Guardanapo é muito bom. Aí nesse sucesso do Guardanapo. Não, meu, aí eu tava olhando do Sotile,
Aí ele posta assim, porque tem a dos palpites lá dele, da KTO. Eu posto essa ou do guardanapo. Cara, do guardanapo deu 90%. Pra ele só fazer o do guardanapo. Aí toda hora mexeu, ele posta fazer os dois lá. Aí eu falei, ô Lavarte, cara, vamos trazer os dois, cara. Meu produtor, né? Marcelo Com certeza. Lavarte. Aqui trabalho no meu bastidor, já Trabalha, falei. claro, Marcelo Lavarte aí, ó. Abana pra câmera. Faz o guardanapo. Ele trabalha nas coisas. Mas o futebol, ele tem essas coisas legais, mas ele tem também a parte que não é tão legal, que é, sei lá, uma eliminação, por exemplo. Né? E vocês sofreram Vocês não estavam contra o Globo, né? Não. Isso foi antes. Mas vocês estavam contra essa última do Melgar. Eu vou falar da parte ruim, mas obviamente eu quero falar dos momentos bons, que são vários, né? Que vocês... Os gols, a fase boa que o Inter tá, o Mano ajeitou o time, etc. Mas acho que a eliminação do Melgar foi muito forte, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi, porque após foi muito duro, meu. Eu tava acompanhando ali, foi muito duro, principalmente, por exemplo, o Edenilson, né? Para algumas, vocês chegaram agora, mas para alguns jogadores que ali somaram, como é que foi para vocês? Pode começar a pegar assim, eu sei que tu falou, né, na saída do jogo também, mas o que aconteceu, cara? Se é que futebol é assim, né? Existe é que 3 pênaltis, cara. É muito duro pro torcedor. Na verdade foi doloroso não só pro torcedor, como para nós ali dentro do vestiário, aquele silêncio total pós-jogo ali. Foi bem impactante e te digo muito pela expectativa que a gente tinha por ter passado, por ter classificado daquela forma que a gente classificou contra o Colo-Colo. A gente trouxe o torcedor pro nosso lado de novo, a gente estava num ambiente legal, compartilhando momentos bons com o torcedor. E uma eliminação ali que a gente sabia que tinha totais condições aqui em casa de fazer a classificação acontecer. Mas serviu de um aprendizado muito grande. Bom, eu tenho uma experiência assim, no futebol onde eu só consegui evoluir nos momentos ruins, nos momentos da pancada. Ninguém consegue crescer e evoluir só fazendo coisas boas. Só ganhando, Então, para mim, foi só algo a mais, assim, acredito que o próprio Alexandre, que tem uma carreira toda aí pela frente, já foi um aprendizado grande também. Mas todos nós sentimos muito, mas é aquilo que eu digo, o Brasil ele te dá 3 dias depois uma resposta rápida, que era contra o Fluminense. Por mais que o torcedor estava machucado, estava ali dolorido pela derrota, a gente vai lá e dá aquela resposta contra o Fluminense e fez com que a sequência não fosse para esquecer aquilo ali, mas que serviu de aprendizado para quem sabe ali na frente não acontecer de novo. Vocês estudaram um pênalti, se estuda, batida, porque tu tem batido pênaltis aí, né? Tu ao menos, tu bateu contra o Avaí, mas tinha batido um outro, é o segundo que tu bateu, né? Bati contra o Flamengo também e na Turquia eu era o Tu era batedor. Silas, né? Como é que tu estuda o pênalti? É que são duas coisas diferentes, assim. Porque nesse jogo tu acertou, né, do Melgar, né? De comparação, sabe? Do Melgar tu acertou. Pênaltis e um pênalti durante o jogo são duas coisas diferentes, entendeu? Tá, me explica isso que eu sou... Acredito que o pênalti, nas decisões de pênalti, o goleiro ele acaba crescendo mais. Ele tá ali, ele não pegou o primeiro, mas ele pode pegar o segundo, ele vai e ele estuda os jogadores para aquele momento. Um pênalti, por exemplo, durante a partida, um pênalti no último minuto, como foi esse contra o Avaí, eu acho que a pressão está mais para o goleiro, entendeu? Porque ele precisa salvar aquele momento, entendeu? Na decisão de pênalti, se eu não peguei a primeira, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira para tentar pegar. Então acredito que são duas situações diferentes. Na minha visão, que o pênalti durante o jogo ele é diferente do pênalti nas cobranças de pênalti, né? Então, hoje em dia, todo mundo estuda todo mundo. Com certeza, o goleiro deles estudou a gente também sabia dos batedores deles. Vocês estudaram porque não tinha o goleiro? porque não tinha prorrogação, né? Não tinha prorrogação, a gente treinou pênaltis, a gente Aquele foi goleiro preparado. era bom, meu, ele era da seleção eu acho do Peru. que nesse segundo jogo eu não tava, mas eu acho que quem vai bater, tu perguntou, né? Estuda o goleiro, eu acho que... Tu é batedor, alemão, de pênalti? Tipo, não, eu nunca bati pênalti. Bati na base uma vez, só numa decisão. Sim. Difícil. Mas eu não tenho. Eu nunca tive costume porque tu narrou como se fosse um drama e fiz. Eu falei, bati uma vez e fiz. E como eu era extremo, então, tipo, nunca. O centroavante era outro. Finalizador. Então não era isso, não era outro. Então, eu acho que, como tu perguntou ali, se a gente estuda o goleiro, eu acho que não, porque. Eu acho que o goleiro estuda os batedores, porque o Pedro tem o PH tem uma forma de bater. O Edenilson tem um, o Pena tem outro, então quem vai estudar o pênalti vai ser o goleiro adversário, tipo o Pedro Henrique
Mas se estuda o goleiro? Não. O goleiro não se estuda, goleiro. na verdade. O goleiro, na verdade, tu pega os vídeos e vê o que ele tem de reação, assim, mas durante o jogo. Mas ele é mais imprevisível que o batedor, sim. né? Ele é Na mais hora do- imprevisível. Ele é mais imprevisível, Exato. sem dúvida nenhuma. Na hora do pênalti não Tem os, Não existe, tem os goleiros não, hoje não que tem. induzem tu a fazer, ele faz às vezes Sim, uma às vezes ele fica passada. apontando, vou pro lado, ou vou só pro outro. o jogo de perna, sabe? A passada que, eu finjo que vou me atirar para um lado, ele volta e acaba... Então, hoje em dia todo mundo estuda todo mundo, pelos vídeos, por ter essa modernidade também que todos os clubes têm. Mas esse goleiro é da seleção do Peru, meu. Eu lembro dele contra o Brasil numa final de Copa América. Pô, ele é bom goleiro, cara. Ele, tipo assim, não era um... Cara, o time do Melgar é muito inferior ao do Inter, mas o goleiro era um bom goleiro, velho. Exatamente. E aí ali zera as contas, é um contra um. É que errar 3 pênaltis é muito duro. E as coisas positivas, meu, logo depois já vem um Fluminense, um time que tá fazendo uma temporada, foi campeão carioca e aí um atropelo, velho, que o Inter dá. Ficou barato, aliás, aquele resultado ficou barato. O sentimento vira uma duplicidade, porque, tipo assim, pô, por que a gente não fez isso há 3 dias atrás? Deve ser isso, né? Como é que se dorme num dia da derrota, como é que se dorme num dia da vitória? Aquele dia foi a virada de chave rápida, sem poder pensar muito, se preparar. A gente deu uma resposta muito positiva naquele dia. O Alemão acabou fazendo um golaço aquele dia também, jogou muito. Toda a equipe foi bem. Quanto ao adversário, que era um adversário muito difícil por uma virada de chave, que já era um Fluminense, com uma qualidade, que nem tu falou, muito bem treinado, que é o Diniz, que tinha uma posse de bola muito grande. A gente sabia que ia ter muita dificuldade, porém a gente teve uma noite muito feliz. Entrou no jogo que praticamente, tipo assim, pelo trabalho do Diniz e pelo que eles vinham construindo, pensando assim, pô, ele quer um time que vai botar, tipo, que nem o Mano passou pra nós, vai passar, botar seis jogadores ali num canto pequeno e vai ficar trabalhando bola. E tipo, vai estar 3... Ele vai querer manter a bola, né? 6 contra 3, então, tipo assim, a gente já entrou tipo assim, vai ser um jogo que a gente vai ter menos a posse de bola do que eles. Então, foi uma virada de chave, tipo, que a gente conseguiu conciliar bem e, tipo... Saiu o primeiro, saiu o segundo, deu impedimento de bunda. Tu já viu isso aí? É verdade. Qual? O impedimento o da bunda, meu. Puta merda. O da bunda. Como é que foi o impedimento da bunda, meu? Porque a linha era ridiculamente pequena, tia. Mas a bunda era grande. Que barra! Aí ficou Não, os caras falam, velho, que é o primeiro impedimento de bunda. Isso aí vai pro corte depois? Vamos botar o corte. O impedimento de bunda do Alemão. Mas na hora que tá rolando ali a discussão do VAR, como é que o jogador fica sabendo se foi impedimento ou não? Nesse específico. Naquele específico, eu achei que o Maurício estava impedido. Porque eu nunca imaginei que eu... Todo mundo achou, na verdade. Então, tipo... Mas tu também teve um impedimento meio estranho no jogo. Eu tive um a favor e um contra já. Eu tive contra o Santos, que eu estava no lance e foi a favor a nós. E tive contra o São Paulo também, que até hoje eu olho aquele replay também não entendo como eu estava na frente. Porém, bom, eu já dei uma entrevista ali depois daquele jogo do Botafogo, que eu não vou mais falar sobre dar as entrevistas falando sobre a arbitragem, porque é uma linha muito tênue aqui, a gente tem, sabe... Que pode, não pode, os caras pegam no toda pé. uma discussão e pra não ficar sempre aquele mimimi, se tu pede ou das coisas derem... Eu acho que é uma banca que paga e que cobra, entendeu? Então, vai te ajudar e vai te prejudicar. Tá, mas como é que é dentro do campo ali? Aconteceu o lance, o cara para aqui. Aí como é que vocês ficam... Ele não fala muita coisa. Sabe o que é o mais engraçado? Tá traçando a linha, tipo, tá traçando ele a linha. Ele fala, tá traçando a linha. O mais engraçado é a tua comemoração. Se tu pulou, foi lá no torcedor, comemorou, fez tudo aquilo ali, compartilhou um momento que é o ápice do futebol, que é o gol. Aí ele faz aqui. Em vão. E, sabe, teve um gol muito que a gente comemorou muito contra o Mercado, contra o Botafogo, que a gente tava ganhando naquele momento. Ia ser o nosso 3-2, não o do Botafogo, que aconteceu. E aí depois deu um impedimento, sabe? Aquilo te dá uma murchada, te dá uma tensão. Por isso que pra comemorar o gol, às vezes tu... vou pra galera, vou ali comemorar ou fico aqui. Mas dá pra não tem como segurar, porém é meio que... Exatamente, faz o gol e vai. É broxante, pela demora também, sabe? O meu impedimento ali contra o Fluminense, acho que não foi tão repercutido, porque a gente ganhou o jogo. Fez o segundo, depois fez o terceiro. Mas eu assisti algumas entrevistas e daí teve um cara, pessoal, lá na Premier League... A linha é maior.
A linha maior. E assim, ó, e a linha maior e daí eles colocam Ela assim. é mais grossa e a margem de erro é margem mais de fácil de... mas sim, porque daí se tá na mesma linha, não é impedimento. Tu sobreposta. aumentando a linha, exatamente. Aí tu... Como foi, tipo, se eles deviam... Se ele tivesse aumentado a tua linha, tu não se tava eles, impedido. se naquele lance eles falam assim, não, o alemão tá no campo de defesa, segue o lance, Ah, ninguém também ia tem falar isso. nada. Porque tá com a regra ali, né? Tá com a regra, ó, ninguém vai, não, traça pra... Eu escutei o áudio, traça pra ver, coloca E entre essas seria muito mais fácil pra quem tá manuseando, não entrar numa polêmica de botar uma linha... Não, e alguém tá fala- antes do meio campo e acabou. E alguém falou que assim, ó, que na Premier League se usa essas linhas e quando elas se sobrepõem, é dado gol, é favorecido Sim, o gol. é claro, Porque é tu isso não aí. vai perder um jogo Exato. por causa de 1 centímetro. Não perde um jogo é por causa de ridículo. 1 centímetro de campo, entendeu? Eu Tipo, fico puto porque o Grêmio ano passado também teve alguns impedimentos por isso aqui, ó. O gol do Edenilson, cara, aquilo ali é... se Ah, tu o for do Edenilson pensar, ano passado. dá só uma raiva de lembrar aquele momento ali que também foi... Né, uma linha mais grossa ou algo do tipo, Daria. o Inter era campeão brasileiro. Outra coisa que eu queria saber de vocês, que eu vim, que muita gente pergunta, meu, é de referência, ainda mais tu que mudou de posição, e os caras falam que tu é o Lewandowski, né? Lewandowski. Sim. Quem é o cara é o Lewandowski mesmo? O cara que tu te inspira? Cara, eu como era extremo, eu sempre acompanhei, e um dos melhores jogadores do mundo, sempre acompanhei, tipo, e gostei de ver o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, então sempre acompanhei o Cristiano Ronaldo e sempre acompanhei o Benzema, então hoje como centroavante os dois, assim, antigamente na antiga posição o Cristiano E na atual Benzema, mas tu te inspira quando tu tá jogando eu gosto. em algum jogador específico quanto a estilo? Porque, cara, eu juro, eu não sei se o Colorado vai concordar comigo, mas quando logo tu surge, me lembrava um pouco o Leandro Damião, assim, meu, meio que, foda-se, eu vou romper aqui, vou chutar e os foguetes. Cara, contra o Palmeiras ali também, tu driblou 2 cabos, um foguete na trave, o da trave, Sim. sabe? Que às vezes é mais bonito quando explode na trave, assim. E, cara, esse foguetão na trave. E aí tu, porra, esse cara, vou te dizer... qual é o estilo que tu te reconhece como centroavante? Eu acho que eu tenho uma mistura, tipo, da minha antiga posição também, volta a falar, tipo, de ser um ponta, então eu sou um centroavante que sei fazer bem a função de pivô, e aí também consigo sair da área e ajudar também, como foi no Palmeiras, foi nesse lance que tu falou do Palmeiras. Então eu consigo ajudar bem nas duas posições, então... Mas tu prefere centroavante? Prefiro centroavante, com certeza. Hoje não vai disputar com ele Não, deixa ali. Fica tranquilo. Ali não dá pra mim, ali pelo... Não, isso aqui é levinho, cara. E corredorzinho, né? E tu, meu... E vai pro lado e vai pro outro. Não, e não para de correr, tia. Balança Porto Alegre, né? Coisa chata, tia. Ô, PH, quem é que tu jogou lá na Europa? Pica, que tu te orgulha, que tu diz assim, caralho, agora eu joguei. Contra? É. Sim, cara, eu peguei ali uma época do Paris ali, contra o Ibrahimovic, aquela geração ali do Paris Saint-Germain com muita qualidade, jogar contra jogadores de... Pediu camisa? Sim, troquei. Com quem? Troquei. Cara, na verdade eu peguei, teve uma... 2016, 2015, teve uma enchente muito grande no Vale do Rio Pardo, lá na minha terra, e eu consegui várias camisas do Paris Saint-Germain por intermédio do Thiago Silva para fazer uma arrecadação, uma rifa legal. lá para pegar para os meninos lá. E eu consegui com eles, até foi uma atitude bem bacana assim do Thiago Silva. E, bom, aquele time do Paris, hoje o Paris ainda continua trazendo craques, eu peguei bons jogadores ali também, joguei com o Quinteiro no Rennes ali também, que era um jogador de muita qualidade, que tá no River ali. Ah, o colombiano aquele? Muito bom, muita qualidade, jogador muito inteligente assim, sabe? E, bom, naquele ano que eu tava no Carabao, joguei na Champions League contra jogadores de muito alto nível. O teu grupo na Champions era o Chelsea, o Atlético... E a Roma. A Roma chegou na semifinal naquele ano e o Atlético de Madrid Era caiu a Roma do Alisson. do Alisson, é. O Atlético de Madrid cai para a Europa League, para o mata-mata, porque fica em terceiro no grupo e ganha a Europa League naquele ano com o Griezmann. Tá bom. Mas não tem uma história do Dembélé que tu conta a história que o... Ah, é verdade. Eu tenho cola, eu tenho colinhas, eu fico sabendo das coisas. Cara, a história do Dembélé ela é engraçada porque durante a temporada teve um coletivo da segunda-feira de quem não atuou contra os juniores, e o Dembélé era dos juniores do Rennes na época, e ele foi tão bem naquele coletivo, batendo escanteio com a direita ou escanteio com a esquerda, fez gol,
que ele não só foi relacionado no jogo do fim de semana, quanto foi titular e foi melhor em campo, fez gol, assistência e não saiu mais do time ali. Bom, depois... Quantos anos ele tinha? Ele tinha, se não me engano, 17, 18 anos ali. E dali, meses depois, eles venderam ele pro Dortmund, depois pro Barcelona. Exatamente. Foi uma coisa assim muito atípica da carreira. Cara, um fenômeno. Um menino, um fenômeno. Assim, E tu jogou com ele? Exatamente. E ali eu comecei a intercalar do resto da temporada, o treinador jogava na ponta esquerda, na direita, porque o Dembélé jogava nas duas, né? Às vezes jogava de 10 ou nas duas, porque ele era um jogador já completo assim. Encantou, foi fenomenal. Então o time era bom, então, hein? Não, a gente tinha uma equipe. O Rennes ali das 3 temporadas, a gente sempre lutou ali pelas primeiras tabelas. Tanto que eu saio do Rennes, 2 anos depois, o Rennes jogou a Champions League. Então, tu pegou umas barcas boas. É um clube muito organizado, uma experiência muito boa. Tá, ô Alemão, e me conta, quem é o zagueiro que mais tu apanhou até agora na Série A e nessa Sul-Americana da vida aí? Tu foi pra casa e falou assim, meu, porra, mas pra que bater tanto? Cara, teve os jogos ali da Sul-Americana, por ser um campeonato sul-americano, os juízes mesmo deixam bater mais e isso aqui que é falta, não é falta. Deixa eu bater mais, meu gol. Não tem jeito, vai ter que apanhar que não vai poder fazer nada. Então, tipo, ali os jogos da Sul-Americana, contra o Medellín lá, mas o que eu mais apanhei foi contra cara, primeiro jogo do Gauchão, cara. Tem as fotos, eu tenho um hematoma até atrás da orelha contra o União Frederiquense, lá em Frederico. Lá em cima? Meu Deus do céu. Tem uma cicatrizinha aqui, ó, que eu tomei uma cotovelada na frente da bandeira. E ela não deu nada. Tô com a cicatriz até hoje, cara. Charmoso, Gauchão. Charmoso, Gauchão. Alô. Que coisa. Então o Gauchão se bate mais que a Série A e a Sul-Americana. Naquele jogo pelo menos eu apanhei. Agora, se bate mais não, mas naquele jogo específico. Ô meu, e a diferença... Tenho medo até de lembrar. Mas tu lembra o nome do zagueiro? Não lembro, cara. Aládio. Era um moreno alto. Não é do Não vai saber. Ô, Alemão, e a diferença, meu, técnica, assim, de tu tá jogando ali a segunda divisão num catarinense. Sim. E tu chega numa Série A de Campeonato Brasileiro. Qual é a diferença? O que tu falou assim, caralho, velho? Teve o processo ali do Avaí, de eu ter pegado mais cancha ali de centroavante. Sim, tu não caiu de paraquedas, tu houve um processo. Isso. E tipo, quando eu chego no Avaí, eu já chego desde 2017, no Inter, desde 2017, jogando campeonatos profissionais. Fiquei um tempo ali no 23 do Avaí, mas essa cancha de profissional eu tinha já desde 2017. Então eu acho que isso foi importante para mim chegar agora aqui, e ainda o Pedro Henrique sempre me ajudou, todo mundo do elenco sempre me ajudou nesse começo, porque tinha momentos que ou eu me precipitava, ou eu tinha momentos que eu tinha que ser mais rápido. Então esse time assim eu fui pegando com os jogos, e hoje eu vejo tipo uma consistência melhor, né, minha dentro de campo. Então eles sempre me ajudando e eu escutando e trabalhando para melhorar. Então tipo no começo ali foi difícil porque é menos espaço. Os jogadores, menos espaço, né? É menos espaço, os jogadores são mais inteligentes, às vezes tu ganha um espaço no movimento deles, eles acabam te induzindo a uma coisa que eles querem e tu acaba caindo naquilo, então tu perde uma bola. Então jogar em alto nível assim é legal, requer um treinamento, imagina, isso. É foda, né? E a experiência, né, meu, que isso tu pega com o tempo, né, cara? Isso. Que aí tu vai evoluindo. Jogo a jogo. Exatamente. Olha aqui, ó, a gente já tem um tempo, acabou aqui? Vocês não querem mais? Quer, mas não quer mais nada, Alemão? Aí, tá satisfeito? Tô tranquilo. Tá satisfeito? Então vamos fazer o seguinte, vamos comer as bergamotas? Vamos comer as bergamotas. A gente não podia acabar essa entrevista sem sobremesa, né? Sem antes comer uma sobremesa. Então temos umas bergas aqui. Ó, daquela raiz, ou não? Essa aqui Vê se não tá boa. Azar, a berga. Vamos aqui comer essa berga aqui para lembrar um pouco da nossa infância. Da minha tia Áurea, que traz sempre... catinguento. A minha tia sempre traz aquela caixa de Santa Cruz no fim de semana, e a época tá acabando agora. Tá acabando, por isso que eu falei, tia.
Os guris têm que vir aqui antes de acabar as bergas. É a Áurea? A Áurea. Tia Áurea, cadê minha caixa de bergamota, tia Áurea? É bom. Nossa, a berga tá boa, tia. Agora que tá começando, acabou o inverno. Que categoria, hein? Gostou? Aqui, Já tinha dado entrevista assim, não? esse perfume aqui é Isso aqui não tem. louco. Vem cá. Me conta mais umas histórias enquanto a gente vai comendo uma bergamota aí. Porque tu deve ter muita história pra contar, Passou a né? vontade de conversar agora. Podia encerrar com uma bergamota quase, né, Victoria? Comendo bergamota. Quando tu vai nessa. Tu não tem nada metido de rádio, tu não é narrador? Não pipoca. Ah, isso aí é só no bastidor, né, Duda? Não dá pra mostrar aqui o... O talento? Vamos deixar isso pro pós-carreira depois, quem sabe. Mas com quantos anos tu vai te aposentar? A minha ideia ainda é atuar mais alguns anos, enquanto o corpo permitir, enquanto eu jogar bem, né? Porque tem uma coisa que o jogador às vezes ele vai ter que ter uma interpretação. Até onde tu pode, né? Ou até onde te deixam jogar. Então, eu espero ainda fazer uma boa sequência, me cuidar. A gente depende muito do corpo hoje em dia. Eu não tô Pode sendo até político, mudar de posição, eu tô sendo né? só realista que o futebol exige muito da gente também. A gente tem sempre... Não, exige muito mesmo. Tu sabe que teve a tua experiência ali no... Deus do que eu lembro céu. teus vídeos que tu reclamava, Tá bah, louco, que tia. futebol, Eu fico apavorado, velho. ainda mais É uma pré-temporada que tu impressionante. pegou ali que era verão, era calor aqui. Uhum. Então, depende muito do que o corpo vai dar de resposta, mas eu ainda acho que tenho alguns anos ainda em alto nível. E aí quando acabar, tu vai vir trabalhar comigo. Esse já é um convite? Opa! Não, mas é que eu tenho uma dúvida muito grande. Ah, tu porque já tem um convite, é isso? Não, na verdade eu tenho dois caminhos que o campo ele ainda vai ser muito presente comigo. Eu tenho amigos que já estão na área, são treinadores, são auxiliares. Eu vim fazendo alguns cursos desde a época também da pandemia, sabe? Ai, Porém, que eu tenho legal, esse meu. lado também da comunicação, que eu tenho pessoas também que trabalham nisso e que daqui a pouco por ter uma facilidade, por gostar também, vai ser duas coisas que são duas curso boas que tu fez? opções. Duas boas opções que eu vou poder Escolher, sem escolher dúvida. ali na frente. Mas Tu tem facilidade pra falar bem. na verdade, né? A gente tá sempre aí contando Não, umas fala mentiras, né? Não, fala bem. Olha, irmão, matou. Matei. Mas Mas foi o que a gente falou, enquanto ele conversa, eu ia comendo. Agora, tipo, tu vai conversar um pouco comigo, ele come. E assim, e tu também, tu pergunta e tu vai comendo, né? Eu vou fazer uma selfie, porque essa foto é maravilhosa. Deixa eu Nós comendo roubar uma uma. berga. Ó. Pega. Vamos fazer uma selfie aqui, ó. Fazer aqui, ó. Azalha berga. Ô, meu. Nossa, não. Tá, mas que curso que tu fez? De treinador? O que que é? Alguns de gestão. Ah, legal, alguns meu. de gestão também. De alguns profissionais também de Portugal, porque era uma facilidade da língua. Teve alguns também em francês. Por causa Fala da língua francês? da língua também me facilitou também a fazer. Na época da pandemia, por ter muito tempo sobrando, era alguma coisa que eu tinha, um pós-carreira, não, eu já fui dando uma antecipada e gostei daquilo ali também, entende? Então, Que são dois caminhos espetáculo, que, meu. quem sabe ali na Mas tu frente... fala francês, pegar? Eu me viro bem. Me viro bem É? no francês. E o turco, essas outras línguas que tu... Não, o turco, na Turquia, porque a gente tinha tradutor para espanhol e para inglês. Então, facilitou. E por ter muito estrangeiro no time, o turco, a gente sabia falar um bom dia, boa noite, alguma Mas coisa. inglês tu fala. Sim, inglês também me viro bem. E espanhol também. Sim, espanhol, por Fluente. ter sempre muitos jogadores sul-americanos e espanhóis que jogavam comigo, eu tinha uma prática mais, Sim, mais contínua, diária, tá? né? Mais Então diária. era uma coisa que eu pude sempre... Tu fala o gauchão mesmo? O sotaque gaúcho e o catarina, não? Não, só Catarina. Nem Catarina, tem lá. Nem, tu não tem sotaque, lá, Catarina. lá na minha cidade, é lá em Gaspar, lá onde Como é é, que é? Gaspar. Eles falam Como é que é? Gaspar. Ele fala Gaspar lá. Não faz. Faz? Não faz assim. Não é o manezinho, não é que nem manezinho. Não é que nem manezinho. Que coisa. Achei que era eu lá de Santa Cruz falava tudo errado, mas tu... Mas desse jeito aí. Bah. Tu tem cidadania pra jogar fora? Não tem. O Lewandowski, então, é só na brincadeira. Só na Não, e ele brincadeira. não é o alemão, né? Ele é o Eu sou polonês. polaco, né? É, na outra O alemão polaco. sou eu, Duda. Porra, É, o velho. alemão é o Então tu tinha Pozen. que ser o polaco, Alexandre Polaco. Alexandre Polaco. Tá, vamos refazer os apelidos. Polaco da Bergamota. Vai ser o polaco da Berga e o alemão PH. Eu vou ter que mudar aqui, ó, Rafa. Vou mudar aqui, ó. Tá errado isso aqui. Ô, Duda, eu sou meio supersticioso, não muda o que tá dando certo. Tá Deixa dando assim. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim.
Vai dar um trabalho gigante. Olha aqui, ó. Antes da gente ir embora, eu tenho vários parceiros aqui. Carninha do Bistec, própria KTO. Mas a iPlace é um dos meus parceiros que, pô, eu sou muito feliz da iPlace ter confiado em mim. Por isso, ó, uma mochila para cada um. Tá, olha, não quero que vocês fiquem bravos, enfim, não sei como é que é ela, negócio de usar cor e tal, mas aqui não tem outras obrigado. cores. Eu tentei buscar. Espero que vocês, se vocês quiserem trocar, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado. Mas é uma mochila, de repente vocês têm um Note, um iPad, Vou guardar qualquer umas tipo. É bom, né? Show de bola. abraço. Abre Vou deixar aí aqui, pra mostrar, pô. Os caras vão gostar. Se você que tá vendo aí pensou em Apple, vai na iPlace. São inúmeras lojas espalhadas pelo Brasil todo. Vai até com E a vocês Jardim. também, se tiver qualquer coisa, tu me avisa, fala com a Mari, diz assim, pô, eu vi o assado lá com os guris, pô, qualquer assado. Fala com a Mari que tem qualquer barbada lá vai... Tu fez isso aqui de propósito, né? Trazer uma Pior azul. que não tinha outra, eu Ah, juro então tá por bom. Deus, cara. Então Eu juro que eu falei, tá cara, não aqui, tem outra aqui, cor. ó. Tá perdoado, né? Aí, Aí, não, beleza. eu vou pegar, eu juro por Deus, eu falei, Então cara, tá bom. só tem azul, Tá tudo só certo. tem essas duas. Eu não queria cometer essa, então me desculpe a torcida do Inter, não ia querer Ah, mas fazer essa aqui é da França, ó. Essa é da França, França. pronto. Da França. Essa é da França. Então, com essa, obrigado, né, que vocês estão aí curtindo e tá, pô, bonitas mochilas, né, Bonita, cara? bonita. qualidade. Tudo lá é... são- Vem um iPhone dentro? Não, mas... Tá bom, iPlace, tá bom. Tá bom, mas tá bom a iPlace também, né? Os Eu caras sou cliente lá mesmo, não tem problema. já dá pra abusar. Ô, meu, eu queria agradecer de coração, meu. Adorei que vocês vieram. O Labarte é prova, o meu produtor, de que eu queria muito, velho, que vocês dois viessem, né? Ah, vamos fazer com o Pedrinho. Eu falei, não, cara, vamos fazer com o Pedrinho, que é o alemão, os caras são gente boa. Então, acho que a torcida do Inter e quem gosta de futebol, porque tá vendo vocês jogar, certamente tá satisfeito de conhecer um pouco mais. Então, alemão, obrigado, cara. Boa Valeu, sorte na tamo tua junto. carreira. Muito obrigado tá? aí pelo- Tirando os Grenais, eu quero que tu voe, tá? E tu também. Sabe que eu te acompanho já há muito tempo, pra Porra. mim é uma honra estar aqui. Poder verdade. estar com esse Lenda. fenômeno, Alexander. Alexander É. Polak. Exatamente. Alexander Polak, ó. O polaco da Berga. Ó, fala pros caras se inscreverem no canal. Fala aí, cara. Te inscreve no canal, velho. Se inscreve. Se inscreve ativa no canal. o sininho. Isso. É, Dá o like. Dá o like, Compartilha. compartilha. Isso. Pra Um poder abraço pro bombar. gaiteiro, né? Manda beijo pra tá, abraço pra obrigado. todo mundo que tu quiser. Cara, isso chega, velho. Tu não tem noção. Chega mesmo. Isso, chega mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, porque Obrigado. muita gente te acompanha ali. Eu sei porque eu sou o termômetro também por muitos amigos que sempre falavam de ti. Então é uma honra estar aqui. E nem é tão mal passado. E nem é tão Não, eu passado. falei, mandei um vídeo pro Kese antes. Não, tá bem. Tá de bem. boa, né? O bastidor te enganou. Tá, agora né? esse finalzinho aqui, o Rafa vai pegar no meu pé aqui depois, os caras ficam foda. Ó, se tu chegou até o final, faz o seguinte, vamos criar, vou copiar isso que eu fui no Inteligência do Vilela e ele pega uma palavra no final pra ver se os caras de fato viram até o final. Então eu vou pegar uma coisa que vai ser bergamota. Tá, então se tu chegou até aqui, comenta aí bergamota. Pra ver se tu viu até o final mesmo essa entrevista. Que essa entrevista tá boa, meu. Essa entrevista vai rodar lá. Já tem as fotinhas, daqui a pouco a gente tá lá no vestiário. Ó, muito obrigado. Comenta aí, vamos ver se tu chegou até o final. E claro, te inscreve com essas duas lendas do Inter. Boa sorte a vocês, tá? Que dê tudo certo. A gente se encontra num próximo assado. Tchau!